Bom, gente, eu vou ter o prazer de, pela segunda vez, assistir essa aula da Tâmila. Eu estava aqui no primeiro curso quando ela deu essa aula. Para quem não conhece, a Tâmila Eu ela é anotei coordenadora um da lugar comissão da ABPI, que trata de dados pessoais e cujo nome está em discussão atualmente. Além disso, ela é sócia do Daniel. Eu tenho mania de falar de Daniel Advogados, Tâmila, porque eu sou antigo. Mas é Daniel Advogados mesmo. Ó, Comissão de Estudo de Software, Tecnologia e Proteção de Dados. É o nome Isso. ainda... Lembrava da tecnologia, verdade. Software, Tecnologia e Proteção de Dados. Muito bem. Mas agora não chama Daniel Law, eu acho, mas achei que tá mais moderno o Daniel Law. Tá mais... né? Quando a gente fala para o público internacional, a gente fala Daniel Law. Quando a gente fala aqui, a gente fala Daniel Advogados. Ela é sócia do Daniel, responsável pela área de proteção de dados, IT, telecom, a coisa toda. E excelente professora, querida de tudo. E, Tâmila, a turma é tua, fica à vontade. Pessoal, como na primeira turma, o pessoal começa tímido e depois que as perguntas surgem, a coisa anda. Eu acho ótimo, gente. Como assim, vocês vão ver, eu falo bastante, mas eu adoro conversar. Eu acho que a grande graça disso aqui é a gente trocar experiências, porque a minha experiência é o que eu tenho de mais interessante para passar para vocês, tá? Então, é claro, eu preparei um caminho aqui para a gente seguir, mas se a discussão for para algum outro lado, não tem nenhum problema, tá? Então, podem me interromper. Idealmente, se puder escrever no chat, eu termino o raciocínio, vou lá no chat, dou uma olhada e respondo. Mas se não se aguentar e quiser abrir o microfone, também não sou contra, eu entendo como é que é, tá? Então, assim, Pedro já me passou aí mais ou menos o que vocês tiveram nas últimas aulas, né? Pelo que eu entendi, então, vocês já viram legítimo interesse na última aula. Então, coube a mim trazer para vocês os demais... Eu vou botar aqui, vocês me dizem se está aparecendo para vocês. Tá certinho? Vocês veem, gente? Sim. Perfeito. Então, qual é o combinado? Então, a gente vai falar de bases legais, né? Exceto o legítimo interesse, que vocês já falaram, que é o mais complicado de todos. Mas eu vou aproveitar para falar um pouquinho também de um tema que é mais ou menos assim, é como a gente chega até a base legal, né? Em termos práticos, que história é essa de mapeamento? O que é a atribuição de uma base legal? O que é a revisão de uma base legal? O que é a decisão de uma tabela de temporalidade? Então, a minha ideia é passar esses conceitos para vocês. Eu estou deixando aqui os meus contatos, vocês podem entrar em contato comigo, eu estou sempre bem ativa aí nas redes. Então, assim, a minha ideia era mais do que trazer para vocês só as noções de bases legais, o que a lei traz. A ideia realmente era compartilhar com vocês como é que a gente trabalha com base legal na prática, tá? Eu acho que eu senti muita falta disso quando eu comecei a estudar, e hoje que eu já trabalho com isso há um tempo, eu acho que é relevante eu compartilhar com vocês esse tipo de experiência prática, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou começar falando de tratamento de dados, né? Que é o óbvio. O que é tratar dados? Absolutamente tudo que a gente faça com dados é tratamento. Então, ai, Tâmila, eu só acessei o dado uma vez. Isso não é tratar, é tratar. Ah, eu coletei o dado, isso sim, eu imagino. Ótimo, você coleta, você acessa, você recebe, você transfere, você armazena um dado, você está tratando dados pessoais. Então, essa é uma pergunta que vem com muita recorrência, que é assim, eu tenho uma base legada, eu não mexo nela há muito tempo. Isso configura tratamento ou eu posso simplesmente entender que, a partir da entrada em vigor da lei, em setembro do ano passado, não retroage, né? Como se, assim, não importa porque a lei não retroage, mais ou menos, né? Porque a lei entrou em vigor em setembro. Se você tem uma base legada, você está armazenando dados. E armazenar dados é tratar dados pessoais. Portanto, todo tratamento de dados pessoais pressupõe o quê? Uma base legal que legitima esse tratamento. Então, o que eu trouxe para vocês aqui? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer toda vez que a gente vai tratar dados pessoais dentro de uma organização. E aí, gente, assim, experiência prática, tá? Alguns de vocês já trabalham com isso. E quem não trabalha, fique sabendo que quando a gente aparece, a nossa carinha aparece na primeira reunião e a gente diz que é a área de proteção de dados, fica todo mundo, não, eu vou apagar todos os dados, pode deixar, eu já apaguei um monte de coisa. Eu falo, calma, não é para sair apagando todos os dados. Até porque os dados que você precisa ter para trabalhar
para prestar o seu serviço, para realizar o pagamento do teu funcionário, tem dados que são essenciais para o exercício do serviço que aquela organização está se propondo a realizar, tá? Então, assim, primeira pergunta em relação a tratamento de dados. Eu posso tratar dados pessoais? Aí a gente vai ter que subir essa escadinha aqui. Então, assim, tão simples quanto pode sim. É necessário? Você está tratando esses dados porque você precisa? Lembra lá, vocês aprenderam o princípio da necessidade, né? É a primeira pergunta. Tem uma necessidade real de eu tratar esse dado? Ou é assim, eu vou coletar dados pessoais para melhorias no relacionamento com o cliente, para futuras oportunidades? Tudo que é muito abstrato, gente, tudo que você está coletando com essa finalidade genérica, hoje a LGPD não assina embaixo. Então, assim, toda vez que você for coletar um dado ou tratar um dado pessoal, tem que haver uma necessidade efetiva e concreta para você fazer aquilo, tá? Além de necessário, esse tratamento é adequado, princípio da adequação. São duas das principais bases da LGPD. É o princípio da necessidade e da adequação. Esse tratamento é adequado? Será que eu preciso mesmo, por exemplo, quando eu vou solicitar vou fazer uma compra no e-commerce, né? Ele precisa dos meus dados para emitir a nota fiscal, né? Ele precisa do meu endereço, porque na emissão da nota fiscal tem que ter o endereço. Mas aí ele vai lá e aí ele me pede a minha idade, ele me pede a minha cor, ele me pede a minha orientação sexual, ele pede o meu gênero. Para que ele está pedindo isso? É necessário? Ele precisa dessas informações para me enviar um produto? Não é necessário. É adequado ele me fazer esse tipo de questionamento? Precisa disso? Faz sentido? Essas informações que ele está me pedindo não estão indo um pouco além do escopo do serviço que eu estou contratando? Então, assim, me parece um pouco inadequado, me parece excessivo. E aí, lembrando, gente, princípio da necessidade, princípio da minimização dos dados. A gente, por muito tempo, falou em Big Data, né? A gente hoje vive nesse mar de dados, e aí é isso, né? Dados são um grande ativo, dados são o insumo da economia que a gente vive hoje, são os dados que alimentam inteligência artificial, são os dados que hoje, muitas vezes, são o principal insumo para diversas startups e empresas de tecnologia. Então, assim, é necessário tratar aquele dado? É adequado? Quando for inadequado, quando for excessivo, aí eu não coleto, aí eu apago, aí eu paro de pedir. Vou dar um outro exemplo. Eu tenho aqui, na Daniel, a gente tem um programa de diversidade muito forte. Então, muitas vezes a gente faz essa solicitação, por exemplo, num processo de recrutamento e seleção, a gente pergunta informações como essas, né? Raça, orientação sexual e tal. E aí, assim, a pessoa sempre tem que ter a opção de não responder, né? Se ela não se sentir à vontade. Mas aí vão perguntar, é necessário? Olha, a gente tem um programa de diversidade, portanto, a gente está querendo coletar essa informação para tornar essas oportunidades mais igualitárias. Então, sim, é necessário para que a gente consiga manter as oportunidades de igual para igual. É adequado? É adequado. Eu estou perguntando se a pessoa não quer, ela não precisa responder, então ela participa ou não. Então, eu acho que faz sentido. Agora, imagina uma organização que não tem um programa de diversidade, que não tem uma preocupação com esse tipo de coisa. Faz sentido ela fazer essas perguntas? Para que ela está fazendo isso? O que ela vai fazer com essas informações? Nesse caso, parece inadequado. Então, assim, a gente tem que sempre ficar ponderando. Precisa? Estamos pedindo mais do que a gente efetivamente necessita? Outra. E aí agora são os dois pilares principais dessa aula, tá, gente? É a finalidade e a justificativa legal. E aí é muito importante a gente, desde o início, lembrar que são coisas diferentes, tá? Então, quando a gente fala assim, eu posso tratar dados pessoais, sim, se for necessário e adequado para a finalidade que eu almejo. Que finalidade é essa? Qual é o objetivo dessa coleta de dados, por exemplo? Então, vou usar o exemplo que eu dei aqui do recrutamento e seleção numa área de RH.
qual é a finalidade da coleta de dados, se eu estou recebendo currículos, né? Estou recebendo currículos com várias informações. Para que eu estou coletando essas informações? Para contratar uma pessoa, para dar andamento ao meu processo de recrutamento e seleção. Essa é a finalidade. Esse é o motivo pelo qual eu estou coletando dados pessoais. Agora, o que legitima essa coleta, esse tratamento? É o quê? É a base legal. Então, assim, a lei, para todo tratamento de dados que você for realizar dentro da sua organização, você sempre vai ter que ter uma base legal que legitima aquela atividade de tratamento. E aí, gente, eu trabalho aqui sei lá, numa escola, ensino. O setor econômico é ensino, e aí eu coleto dados de crianças e adolescentes para prestar serviços educacionais, né? Então, qual é a finalidade? Prestar serviços educacionais. Qual é a justificativa legal? É cumprimento de contrato, porque eu preciso prestar esse serviço e, para isso, eu preciso ter os dados dessas crianças, os dados dos seus pais para me comunicar com elas e tal. Gente, é muito importante a gente lembrar que base legal é para cada atividade de tratamento. Então, assim, não adianta achar que a minha empresa é essa, a minha base legal de tratamento e aí você escolhe uma base legal de tratamento, tá? Então, assim, empresas maiores que têm diversos setores, e eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso na prática, dentro de cada setor, você tem diversas atividades de tratamento. Então, eu falei do RH. Por exemplo, algumas atividades de tratamento do RH são recrutamento e seleção, pagamento de funcionário, análise de pedido de, sei lá, plano de saúde, envio de informações para a Receita Federal, envio de informações para o Ministério do Trabalho. Então, assim, tudo isso é atividade de tratamento. Para cada uma dessas atividades de tratamento, a gente vai fazer essa ponderação. Eu estou coletando quais dados? Esses dados são necessários? São adequados para essa finalidade? São. Qual é a base legal para cada uma delas? Então, é importante a gente lembrar disso, tá? As bases legais, elas vão ser sempre relacionadas a uma atividade de tratamento específica. Isso quer dizer que, muitas vezes, eu vou coletar os mesmos dados pessoais para diferentes atividades de tratamento. Então, a gente não pode atribuir base legal para o dado. A gente atribui base legal para a atividade de tratamento, tá? Então, vamos lá. Eu sei que eu falei muita coisa agora, mas eu vou pegar essa minha fala do início e vou quebrar ela ao longo de toda essa aula para ela ficar bem clara, tá? Então, assim, a primeira pergunta foi: posso tratar dados? Pode. Só pode tratar dados quando tem base legal. Além disso, qual é a forma de tratar esses dados? A gente já trouxe alguns dos princípios na primeira fala, né? Agora, nessa segunda resposta, a gente vai trazer alguns outros princípios, né? Eu posso tratar dados pessoais, sim, contanto que eu faça isso de forma transparente. E aí, gente, transparência hoje é muito, muito importante. Por quê? Principalmente porque a gente vive num universo, nessa sociedade digital, nessa economia dos dados, em que existe como é que eu vou dizer? Um gap muito grande entre o entendimento que nós, que trabalhamos com tecnologia, que somos interessados por proteção de dados, o quanto a gente entende que é feito com os nossos dados hoje no universo digital é infinitamente maior do que o senso comum entende. Então, assim, é bom a gente lembrar que quando a gente abre um aplicativo e não fica tão claro para a gente que tipo de dados pessoais aquele aplicativo está coletando nossos, se não fica claro para a gente, que dirá para pessoas que não trabalham com isso. Então, assim, é muito importante a gente lembrar que quando a LGPD entra em vigor e quando o GDPR, que, como vocês já devem saber, é a grande inspiração da legislação brasileira, né, que é o regulamento europeu, o princípio da transparência, junto com o princípio da necessidade, da finalidade, da adequação, o princípio da transparência é basilar. Por quê? Porque a forma importa tanto quanto o que você está fazendo. E aí eu vou dar um exemplo muito clássico. Assim, logo que o GDPR entrou em vigor lá na Europa, o Google foi multado pela CNIL, que é a autoridade francesa, por falta de transparência. E o que eles consideraram falta de transparência na época?
basicamente para você saber que tipo de informações pessoais estavam sendo usadas suas numa pesquisa, por exemplo, você tinha que dar mais do que, eu acho que eram 6 ou 7 cliques. Então, assim, até isso hoje é considerado opacidade ou obscuridade em relação a como os dados estão sendo tratados. Por isso que a gente fala tanto hoje em dia na forma, e por isso que a gente até fala de legal design, visual law, porque hoje, o que é legal da gente trazer? E aí, assim, eu sei que parece muito esdrúxulo nós, advogados, estarmos falando disso, né, em sua maioria, mas, assim, hoje a gente tem que, sim, pensar na forma como a gente está dando essa transparência. Então, assim, imagina que hoje, quando você vai preencher um cadastro, não é muito mais legal quando a cada dado que você inclui, aparece um balãozinho lá dizendo esse dado é para a emissão da sua nota fiscal, esse dado é para a comunicação com você, esse dado... À medida que você vai prestando aquela informação, você pode ir tomando conhecimento do porquê você está dando aquela informação para aquela organização, tá? Então, assim, pensar maneiras muito criativas de tornar tudo mais transparente. Então, assim, faz sentido um termos de uso gigantesco, como eram aqueles antigamente, que ainda a maioria são, com letras pequenininhas. E, assim, é bom a gente lembrar que toda vez que a gente for criar um documento de proteção de dados, gente, que aí é isso, né? E aí vai ser desde um contrato que vai ter uma cláusula de proteção de dados, a termos de uso que vão estar relacionando essa informação de como você usa os dados, né? A política de privacidade, o aviso de privacidade. Toda vez que a gente for redigir algum documento que leve em consideração a proteção de dados, a gente tem que tentar fazer isso pensando quem é o usuário final, ou seja, quem é o leitor final daquele documento. Então, assim, se você está fazendo um documento e você é um advogado, mas está fazendo esse documento para subir num site, quem é a pessoa quem é o usuário desse site? Então, assim, a linguagem tem que ser direcionada ao teu tipo de cliente. Então, assim, o mais curto possível, o mais dinâmico, e a gente vai ter uma dinâmica de grupo aqui daqui a pouco, e eu vou pedir para vocês coletarem alguns exemplos disso, tá? Eu vou direcionar, e aí depois vou ouvir como é que é a experiência de vocês, tá bom? Então, assim, como eu falei, hoje, para você entender o que você está autorizando, você tem que abrir 5 abas diferentes, isso é considerado não transparência pelas principais autoridades de proteção de dados do mundo, tá? Eu vi que alguém escreveu alguma coisa, eu vou só acabar essa escadinha aqui e aí eu vou pegar a pergunta, tá? Então, assim, transparência é essencial. Como é que eu sei que eu estou tratando dados pessoais de forma segura? As pessoas confundem muito segurança da informação com segurança, né? Quando a gente fala, em geral, de cibersegurança, a gente está falando de segurança da informação no âmbito digital, tá? Mas proteção de dados também abrange o âmbito físico, né? Que não é o virtual. Então, é importante a gente lembrar disso. Então, toda vez que a gente fala, e a lei fala do princípio da segurança, das medidas de segurança, a gente está falando de medidas de segurança que são técnicas, sim. Então, você tem que, junto com a sua área de TI ou com a sua, sei lá, a empresa que você contratou aí um seguro cyber, você tem que entender, sim, quais são as técnicas hoje utilizadas em termos de criptografia, em termos de gestão de acesso, que tipo de firewall eles usam. Então, assim, você tem que, de fato, olhar para as medidas técnicas, e isso é claro que foge do escopo do nosso trabalho, né, enquanto advogados ou profissionais de privacidade. Então, assim, para falar de medida técnica de segurança, junta com a pessoa de TI para entender o que ele tem ali. Não entendeu? Pede para explicar. Se não sabe explicar, vamos até a pessoa que está fornecendo isso. Então, medidas técnicas. Além de medidas técnicas, a gente tem que ter medidas de segurança jurídicas. O que são medidas de segurança jurídicas, gente? Contratos, declarações, documentos, basicamente, né? Então, assim, quando a gente chega na parte documental, a gente começa a criar algumas declarações do que a gente está fazendo em termos de proteção de dados. E aí é muito importante a gente lembrar que quando a gente documenta medidas de segurança ou quando a gente deixa claro ali, a gente cria uma política de segurança da informação, a gente cria uma política um plano de resposta a incidentes, quando a gente cria uma política de governança de dados, dentro dessas políticas, a gente vai incluir as medidas de segurança. E aí a gente vai falar de gestão de acesso à informação, aí a gente vai falar de políticas de senha, políticas de
trabalho remoto, como é que a gente faz hoje isso, o quanto está protegido e o quanto não está. Então, vamos lá, medidas legais, medidas técnicas de segurança, medidas legais, que em geral são documentais, e essas medidas documentais legais, elas têm que refletir medidas administrativas operacionais. Então, não adianta eu ter um documento dizendo que eu faço isso, isso e aquilo, se eu não faço. Então, assim, o que são medidas administrativas? Às vezes é tão simples quanto uma política de mesa limpa, né? É que agora a gente está em um momento pandêmico, a maioria das pessoas está trabalhando das suas respectivas residências, mas, assim, a grande realidade hoje é que, inclusive por estarmos fora do trabalho, o trabalho fora do escritório, o trabalho da equipe de SI, por exemplo, é muito maior, né? Porque como é que eles vão controlar aqui o acesso, né? Então, a gente tem um cuidado aí muito grande hoje com segurança e, como vocês têm visto, vazamentos de dados não param de ser noticiados. Eu nunca recebi tanto cliente no escritório precisando de ajuda com gestão de crise para incidente de segurança e vazamento. Isso acontece cada vez mais, gente. Então, assim, é muito, muito, muito importante que todo mundo esteja preparado para isso, tá? E aí, estar preparado para isso é basicamente, né, se adequar à LGPD, que aí você sabe de onde você parte, e ter um plano de resposta a incidente de segurança muito bem, muito claro e muito determinado, porque na hora que acontece, você tem que saber qual o passo a passo a seguir, porque nesse caso, qualquer hora a mais é um problema, tá? Então, beleza. Transparência, segurança, princípio da não discriminação. Quando a gente fala de não discriminação, a gente está falando o quê? A lei pode... quando a gente coleta dados pessoais como os que eu disse, por exemplo, de política de diversidade, né? Eu falei isso para vocês. Aqui na Daniel, a gente tem uma política de diversidade forte. Quando a gente coleta esses dados, existiu já essa preocupação. Poxa, isso quer dizer, então, que eu não posso fazer um recrutamento pensando em aumentar a diversidade dentro da minha equipe? Não, você pode fazer isso, contanto que a discriminação que você está fazendo seja positiva e não negativa. E aí, o que eu estou dizendo isso? A gente, às vezes, vai precisar discriminar, mas se a gente discrimina no sentido de diferencia para incluir, tá ok. Agora, se a gente discrimina para excluir, é que não pode. Então, assim, o princípio da não discriminação, ele pressupõe a não discriminação que quando uma discriminação gera consequências negativas para o titular dos dados pessoais, tá? Então, esse ponto é super importante ter dito. Ao final, cheguei, vou parar e vou entrar agora nas perguntas que eu vi que surgiram aqui. Como tratar dados pessoais de forma transparente, segura, não discriminatória e responsável. O que é responsável, gente? E aqui eu estou usando o princípio da prestação de contas, do accountability. Vocês já viram esse princípio, quem trabalha com compliance conhece isso muito bem. Basicamente, a gente está falando de criar evidências de todo o processo de adequação e de todas as práticas de proteção de dados que você tem dentro de uma organização. E por que a gente fala disso? Porque se bate uma fiscalização de uma auditoria, se um titular de dados pessoais, vocês ainda vão ter essa aula, né, de direitos titulares, se um titular de dados pessoais faz uma requisição de acesso, por exemplo, se ele pede para revogar o consentimento dele, como é que eu consigo responder a isso, tanto à autoridade como ao titular de dados, de maneira rápida? E aí vocês sabem muito bem, a Lei Geral de Proteção de Dados não nos dá muitos prazos, né? É tudo muito ainda na razoabilidade e a gente não sabe como a NPD vai entender isso. E aí a gente leva um susto quando a gente olha a consulta pública da NPD para incidente de segurança da informação e ela coloca lá como sugestão 2 dias úteis. Quem já viveu um incidente de segurança da informação sabe que com 2 dias úteis decorridos do incidente, você não tem praticamente informação nenhuma para poder notificar uma autoridade. Então, assim, a gente hoje tem essa questão dos prazos que não estão definidos, portanto, isso coloca as organizações na berlinda, no sentido de que os seus dados têm que estar muito bem estruturados, você tem que ter um mapeamento muito claro dos seus fluxos internos para saber se a autoridade te pergunta alguma coisa ou se um titular te pergunta alguma coisa, você tem que saber aonde ir. Você tem que saber onde está aquela informação dentro do mar de dados que você tem na sua organização, tá? E aí, quando você chega até lá, você tem que ser capaz de responder a qualquer questionamento. Então, assim, imagina uma pessoa que pede a revogação de um consentimento que ele deu lá atrás.
Você tem que saber exatamente quando ele deu aquele consentimento, de que forma ele foi dado, se em algum outro momento aquele consentimento veio a ser questionado, no momento que você revoga o consentimento, como é que você gera a prova, a comprovação da retirada daquele titular de dados da tua lista de contatos, por exemplo. Então, é isso. Muitas vezes alguém pede a revogação de um consentimento e aí você não vai poder tratar os dados pessoais daquela pessoa com base no consentimento. Mas pode ser que você continue tratando os dados pessoais daquela pessoa quando a finalidade é outra, quando você tem uma base legal como cumprimento de contrato, tá? Então, vou deixar isso mais claro em breve, vou deixar aqui o tema, os princípios todos elencados, só para a gente lembrar. Eu falei de quase todos eles agora, mas eu queria ver o que o pessoal, se alguém perguntou aqui alguma coisa, deixa eu ver. Chat. Boa tarde. Teve aquela ação interessante do Magalu. Exatamente, Pedro, é verdade. Muita gente quer comentar? Fala aí. Não, acho que está super em linha com o que você disse, né, de um tratamento potencialmente discriminatório, mas discriminatório no sentido da inclusão positivo, dando oportunidade a grupos que normalmente são discriminados e não o contrário. Não tira nada de ninguém e dá algo a alguém que não tinha acesso a isso. Eu acho que a lei, quando fala em não discriminatório, não se refere a esse tipo de tratamento, como você disse. Exatamente. Na época houve um certo rebuliço, né? Uma preocupação de como é que isso ia ser colocado. Então, assim, a gente tem que ter muito esse cuidado também, porque a lei, e aí é isso, gente, quem vem estudando isso há um tempo sabe, a LGPD foi uma lei que muitas vezes foi vista como um grande peso, né, para as organizações, porque você tem que dedicar recursos humanos e, portanto, financeiros, né, na adequação a essa lei. E aí fica todo mundo, mas é mais um compliance, ou, pô, mas isso é um custo gigantesco e ninguém consegue ainda enxergar isso tanto como um investimento, né? Mas agora, gente, eu vou ser muito sincera, com tanto vazamento de dados pessoais por aí, tem muita empresa e organização até do setor público que está entendendo isso realmente como um investimento e uma necessidade diante da realidade que a gente vive. Mas, assim, existe uma curva de aprendizado, né? E a gente vai acompanhando ela para ver aonde isso vai dar. Então, assim, quis trazer primeiro essa noção meio geral e agora eu vou decupar tudo que a gente falou em pontos mais objetivos, tá? Princípios da LGPD. Gente, vocês estão estudando a LGPD? Acordei de manhã, não tem nada para fazer. Olha o princípio, lê o princípio. Os princípios são a base, a espinha dorsal, como a gente fala, da LGPD. Eles são tudo. Ou seja, se você não tem uma resposta, vai para os princípios. E lembra que o que é não estar em compliance com a LGPD ou não ou descumprir a LGPD. A gente não pode esquecer disso, tá? Descumprir a LGPD é algo tão simples quanto não respeitar um desses princípios. E aí eu dei o exemplo da CNIL, que é a autoridade francesa que multou o Google por falta de transparência. Então, assim, é tão subjetivo quanto isso. Não é preciso que você sofra um vazamento de dados pessoais para você sofrer uma sanção administrativa. Então, assim, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Tá legal? Alguém botou aqui alguma coisa? Deixa eu ver se há alguma pergunta ou comentário. Terceiro professor que fala isso, leiam os princípios. Gente, os princípios é que eles são tudo, assim. Não tem nada mais importante na lei do que os princípios, até porque a gente fala muito disso, né, Pedro? A LGPD é uma lei principiológica. E quando a gente está num país que não tem uma tradição de LGPD, de proteção de dados, como é o Brasil, né? E aí muita gente fala, tá bem, né? Mas aí você vai comparar com a Europa. Não, eu vou comparar com a América Latina mesmo, né? Você tem Uruguai, você tem Argentina. E não tem tradição de leis principiológicas no geral, né? A gente tem uma tradição de falou, eu cumpro, uso o cinto, senão eu multo, não pode fumar no restaurante, senão eu multo. Apresentar uma lei principiológica no Brasil é sempre um desafio. O Marco Civil, acho que é um grande exemplo disso. Toda a dificuldade de interpretação do Marco Civil, porque as pessoas tentavam achar ali o hard law e não entendiam os princípios que norteavam aquilo. É isso, e por isso é que eu bato muito nisso, sabe? Às vezes as pessoas ficam preocupadas com vazamento de dados, com alguma coisa nesse sentido. Eu falo, gente, se você não observou medidas de segurança, se você não foi transparente o suficiente, se você tratou dados que não eram necessários, tudo isso é motivo para a sanção. Então, assim, muito cuidado.
tá? Porque... Do contrário, é verdade. Se você atendeu todos os princípios e teve um vazamento, Perfeito. você vai ter uma pena muito atenuada, muito e às vezes proporcional. É isso. E às vezes você não consegue nem... quando você olha do ponto de vista de adequação à legislação de proteção de dados, a todo esse arcabouço, eu já passei por essa situação, né? Teve uma empresa, uma cliente minha que sofreu um incidente de segurança, e aí quando a gente foi olhar, eles não tinham nenhum defeito, eles estavam todos perfeitinhos, documentação, medidas de segurança. E aí aquilo, o que aconteceu? Falta de sorte, azar. Um cara lá achou uma vulnerabilidade que ninguém tinha encontrado ainda. Então, assim, quando a gente levou isso, inclusive, foi entendido como realmente, né? Ela fez tudo o que estava ao alcance dela. E ela, na hora que sofreu algum tipo de incidente, era isso, era um incidente muito pequeno. Então, mesmo muito pequeno, eles remediaram muito rápido e a gente conseguiu estancar os efeitos. Então, assim, pum. Se você consegue gerar, por isso é que eu falo da importância da gente estar preparado, porque numa situação dessa, quando você está com tudo organizadinho e você consegue reagir muito rápido, a gente viu nesse mercado, né, Pedro? Vários atores de proteção de dados, quer dizer, várias empresas e organizações que lá atrás sofreram questões de proteção de dados, né, que hoje viraram referência, porque tem muita gente que aproveita uma situação dessas para jogar para o oposto. É tipo, não, então agora eu quero ser benchmark no mercado, porque eu sei o quanto isso é importante para a reputação, né? A gente fala muito disso, dano reputacional. E Dala, você está aqui. A questão o problema vai vir, mas a diferença vai ser como ele vai repercutir. Se houver preparo, até a fama social não será impactada. É isso. Beijo, não sabia que você estava aí. Então, é isso. Realmente, assim, é inevitável. As pessoas falam que a área de proteção de dados, assim, vazamento, não é se você vai sofrer é quando. E, assim, quando acontecer, que você esteja o mais preparado possível. Realmente é bem isso. Vou seguir aqui no nosso caminho, porque a gente vai falando pra caramba e... Tá, peraí, gente. Peraí, foi. Bom, vamos entrar aqui rapidinho, então, agora no principal aqui do que a gente vai falar hoje, que é bases legais. E aí, eu deixei ali separado o legítimo interesse, porque vocês já falaram especificamente de legítimo interesse. Então, a gente vai falar de todas as outras. E por que eu coloquei o consentimento ali embaixo? Porque eu também vou primeiro falar disso tudo e depois eu vou entrar num ponto específico sobre o consentimento. E por que eu estou fazendo essa fala, gente? Porque o consentimento, ele por muito tempo, e aí culpa até do Marco Civil da internet, culpa não, né? Mas consequência do Marco Civil e tal, o consentimento era entendido como a base legal, né? E até hoje, chegam clientes para mim e falam, não, mas eu tenho que rever o meu consentimento, eu falo, gente, a lei hoje trouxe para gente 9 outras bases legais possíveis. Então, assim, o espectro, então tem muito isso também. Muita gente que lá atrás dizia assim, LGPD vai dar muito trabalho, agora é muito restrito. Não, gente, agora você tem mais formas legítimas de tratar dados pessoais do que você tinha antes. Antes você dependia sempre do consentimento. Hoje não, você consegue usar outras bases legais possíveis. Então, assim, quis trazer aqui, primeiro, só essa geral das outras bases legais possíveis, tá? E aí vamos falar muito rapidinho de algumas delas. Então, assim, vou deixar legítimo interesse de fora, consentimento eu também vou deixar lá para frente, porque eu vou falar dele mais especificamente. Então, vamos começar, assim, pelos que nós advogados, mais procuramos quando eu olho assim, falo, tem que atribuir base legal, eu olho e falo, será que isso não é uma obrigação legal regulatória? Porque aí não tem discussão. Então, assim, se você está coletando dado porque você precisa, que alguma lei te obriga a fazer isso, porque tem alguma norma setorial que faz com que você tenha que guardar aquela informação. Então, assim, eu passei por essa situação, né? Instituições de ensino, por exemplo, que, olha, eu fui em arquivo de escolas que, assim, juro, tinha pastas de 1900. E aí eu falo, mas você ainda tem isso até hoje? E é isso, o MEC diz que o currículo, sei lá, o currículo escolar de um aluno tem que estar aquela organização tem que guardar para todo sempre. Então, assim, outro ponto, quando a gente fala, e eu vou falar especificamente disso, de período de retenção de dados, de tabela de temporalidade, a gente basicamente está tentando entender isso, né? Por quanto tempo é legítimo eu guardar aquele dado? Então, assim, quando você está tratando dados pessoais com base nessa base legal aqui da obrigação legal ou regulatória, fica muito mais fácil de saber. Por quê? Porque, em geral,
vai estar escrito na lei. Ou se não estiver, você vai pensar assim, beleza, e aí outro ponto aí, já vou pular para a segunda. Um funcionário meu pediu demissão e aí saiu da minha empresa. E aí ele saiu da empresa e falou assim, olha, eu quero que você apague tudo que você tem a meu respeito, porque eu saí dessa empresa, saí chateada, não quero, não acho que é bom, quero que vocês tenham nada meu mais. Aí você vai virar e falar, olha, beleza. E aí já vou antecipando para vocês que muitos, e a grande maioria, dos direitos de titulares da LGPD são direitos relativos e não absolutos. Portanto, se alguém te requisita um direito de titular, você vai ter que ponderar o que você vai entregar e de que forma, tá? Então, assim, num caso desses, apaga tudo que você tem a meu respeito, não quero que vocês tenham mais nada a meu respeito. Você vai virar e falar, olha, a gente tinha aqui uma relação contratual de trabalho, né, CLT, e aí você saiu da minha organização. Você tem 5 anos para entrar com uma reclamação trabalhista contra a minha organização. Durante esses 5 anos, eu vou me dar o direito de guardar as informações que eu tenho sobre você, porque se você entra com uma ação contra a minha pessoa, eu vou precisar me defender num processo judicial. Então, eu preciso guardar essas informações aqui comigo, tá? Então, você tem, nesse caso, como eu disse, eu preciso tratar esses dados pessoais porque, eventualmente, pode haver um processo judicial e eu tenho que conseguir me defender. Ou então, mesma coisa. Trabalho num escritório de advocacia, estou recebendo dados dos meus clientes, dos casos referentes aos meus clientes. Lembra que, claro, a maioria dos meus clientes é pessoa jurídica. Tudo bem, mas muitas vezes, num caso que está vindo de uma empresa, você está envolvendo não só funcionários, mas clientes, na sua maioria das vezes, né? Então, assim, às vezes vem nome de cliente, às vezes vem tratamento. Então, assim, você recebeu diversas informações do seu cliente. E aí você está tratando aqueles dados pessoais que você recebeu para poder fazer o quê? Gente, peraí. Prestar os serviços advocatícios para os quais você foi contratado. Então, assim, para cumprir esse contrato de prestação de serviços jurídicos, eu tenho que tratar esses dados pessoais que você está me enviando. Então, assim, cumprimento de contrato. Então, em geral, essas são eu botei aí em cima não à toa, assim, essas são as bases legais que a gente mais procura. Então, assim, se você tem muito claramente uma obrigação legal, ou seja, tem uma lei que fala isso, ou pensa regulatória, trabalho num setor super regulado, né? Pensa no setor financeiro, pensa no setor de saúde, eu trabalho com muitas instituições de saúde. Então, assim, são setores altamente regulados. Às vezes, e aí, até, por exemplo, em relação ao setor de saúde, tem a ANS, né? Então, assim, a própria ANS já tem requisitos tão sérios para você estar ali credenciado e passar no crivo da ANS, que muitas vezes a maioria das obrigações legais aqui que a gente tem de LGPD já estão quase até cumpridas. Então, assim, quando você tem um arcabouço regulatório robusto em relação ao setor que você está tratando, fica até mais fácil de você descobrir. Então, assim, dica que eu dou: chegou um monte de atividades de tratamento. Ai, meu Deus, tem que atribuir um monte de base legal. O que eu vou fazer? Procura logo se tem obrigação legal regulatória. Você consegue usar também a do processo judicial e, principalmente, cumprimento de contrato. Porque aí, gente, essas aí não tem discussão. Não tem discussão. Fica muito fácil de você comprovar e fica muito fácil porque você não precisa fazer toda uma gestão, sabe? E aí eu já vou antecipando. Quando você chega no consentimento, nossa, gente, o consentimento dá um trabalho, porque o consentimento requer a gestão dele. E como o consentimento é a base legal mais antiga de todas, ela já é pesada. Ela já traz, assim, todo um histórico. Ela já vem toda cheia de adjetivos. A gente vai chegar lá, tá? Então, assim, sempre que possível, caminhem para obrigação legal regulatória, processo judicial, cumprimento de contrato, tá bem? Proteção ao crédito. Essa é extremamente... Peraí, eu acho que alguém fez alguma pergunta aqui, ou então fez algum comentário, eu vou só olhar. Mila, o acesso do titular a essas justificativas e tratamentos estão dentro da polêmica autodeterminação informativa? Então, Idala, a autodeterminação informativa é um dos fundamentos da LGPD, né? E o que é isso? Nada mais é do que, assim, autodeterminação, eu poder determinar o que é feito com as minhas informativas, com as minhas informações. Então, isso é basicamente, assim, o cerne da LGPD e da maioria das legislações de proteção de dados do mundo, né? Que é essa ideia de que os seus dados te pertencem.
Não é porque eu forneci dados para uma organização para um fim específico, e aí vamos pegar o exemplo clássico e bobo do CPF na farmácia. Não é porque eu dei meu CPF na farmácia para ganhar desconto, finalidade, ganhar desconto. Base legal, consentimento, eu aceitei, nesse caso é isso. Eles não precisam, né, para cumprir contrato, eles não precisam, né? Então é isso. Ah, você quer um desconto? Eu estou aqui te dando uma graça, né? A finalidade é me dar desconto. Qual é a base legal? É o consentimento, porque eu digo sim, tá bem, eu quero sim. Você está fora do escopo do serviço inicial, mas se eu quero essa benesse, eu topo dar meus dados. Agora, idealmente, o tratamento de dados se encerra aí. Lembra do ciclo de vida? Se a finalidade era dar o desconto, eu saí da farmácia, na hora eles tinham que apagar o meu dado. Por quê? Porque o desconto já foi dado, a finalidade está cumprida. Só que o que acontece? Muitas vezes, eles mantêm o cadastro, realizam um cadastro. Então, assim, uma coisa é dizer que o CPF é para desconto, outra coisa é dizer que o CPF é para cadastro. Se é para fazer cadastro, quem é que vai receber esse cadastro? E aí, se eles me pedem para desconto e não me dizem que vão fazer um cadastro, eu não sei com quem eles estão compartilhando essa informação. Se com o meu plano de saúde, para aumentar lá a apólice, sei lá, e a minha mensalidade, se com instituições de saúde, se com hospitais que estão fazendo uma pesquisa sobre aquela área, se com, sei lá, até agências de crédito, não sei. Então, assim, qual é a grande questão aqui, quando a gente fala em autodeterminação informativa? Eu tenho o direito de decidir o que é feito com os meus dados. Então, se não me dão transparência, se é isso, se me disseram que pegaram meu CPF na farmácia para me dar um desconto e estão usando ele para uma outra finalidade, eu não estou conseguindo controlar o que está sendo feito com os meus dados. Então, quando a gente fala da autodeterminação informativa, ela basicamente é isso. É quando você dá de volta ou então, pela primeira vez, né, porque talvez a gente nunca tenha tido, dá para a gente o controle sobre as nossas próprias informações e sobre o que é feito delas. Então, assim, a autodeterminação informativa, e aí eu vou até ler de novo a sua pergunta, ela é basicamente isso, tá? Então, assim, ela vem lá do censo de 83, da Alemanha. Eu tenho certeza que a Lúcia deve ter falado para vocês disso, não sei se já tiveram aula com ela. Então, vamos lá. O acesso do titular a essas justificativas e tratamento estão dentro da autodeterminação informativa. Exatamente, porque a autodeterminação informativa é o que gera todas essas obrigações legais que vêm na LGPD. E é isso. É eu ter o direito de acesso. Então, assim, quando a gente olha todos os direitos de titulares que a LGPD traz, eles são desdobramentos da autodeterminação informativa. E é isso. É o direito de acesso, é o direito de revogação do consentimento, é o direito de retificar os dados se eles estiverem incorretos ou desatualizados. Então, é basicamente assim, ok, eu concordo que vocês tratem meus dados, mas eu tenho que controlar esse tratamento e, portanto, ele tem que ser transparente. Eu tenho que acompanhar cada novo uso que é feito dele, tá? Então, é basicamente isso. A autodeterminação informativa é eu determinar o que é feito com os meus dados e o acesso que me é dado, que me é permitido hoje, é parte dessa autodeterminação informativa que a lei traz. Lembra, gente, que a LGPD é uma lei geral de proteção de dados, é uma lei protetiva. Por isso que muitas vezes as pessoas comparam ela ao CDC, inclusive, né? E até a CLT, quando a gente pensa também. Porque são leis que é isso, né? A gente sempre coloca, por conta dessa assimetria informacional a respeito do que é feito com as nossas informações, a lei vem exatamente para tentar colocar no mesmo lugar todo mundo. É assim, ó, se você está sabendo, se você, empresa de tecnologia, está sabendo muito mais do que aquela pessoa está sabendo, então, assim, compartilha com ela. Vem cá, eu estou agora dando algumas ferramentas para ela começar a te cobrar, tá? Então, vamos lá. Proteção ao crédito, gente, isso só no Brasil, tá? Essa é a única que eu posso falar, assim, para vocês de cadeira, é só no Brasil que isso existe, tá? Ah, Tâmila, como é que isso foi parar na lei? Provavelmente lobby dos birros de crédito. Vou parar aqui, porque eu não quero falar mal de ninguém, não estou aqui para julgar, mas a grande realidade é que essa é uma base legal que só existe no Brasil, tá? Só no Brasil. Então, fica a dica que a gente ainda não sabe muito bem como é que o judiciário vai olhar para isso, né? A gente não tem jurisprudência. Então, se você puder, foge da proteção ao crédito, porque é aquela que a gente ainda não sabe como é que vai funcionar muito bem. E aí, gente, tutela da saúde.
tutela da saúde, a lei traz, e aí é bom depois vocês olharem direitinho, eu não gosto de trazer muito letra da lei, porque isso vocês leem sozinhos, mas assim, tutela da saúde é uma base legal que só pode ser evocada por profissionais da saúde. Então, assim, não adianta eu dizer que eu sou... o escritório de advocacia, Daniel está... Eu estou usando sempre o exemplo porque eu não quero falar dos outros, mas assim, o escritório decidiu criar um plano gradual de retomada do trabalho físico. Então, né, essa é uma realidade futura, né? Então, assim, a gente vai pensar nisso. E aí, será que eu posso pedir dados de saúde dos meus funcionários, ir acompanhando a saúde dos meus funcionários? Então, assim, medir se está com febre, porque quando entra, todo mundo vai para o mesmo espaço, a gente tem todos os cuidados, né, com máscara, álcool e tal, mas que nem a gente está vivendo hoje. Quando a gente precisa entrar num shopping, o que a gente faz? Pega a nossa temperatura. Então, assim, eu posso tratar esses dados pessoais de saúde com base nessa base legal? E aí, vamos lá. Como eu falei aquela história lá. Finalidade. Qual é a finalidade? Eu estou coletando dados de saúde dos meus funcionários para evitar um contágio em massa, né? Se eu sei que um funcionário, por acaso, está com febre, eu não vou deixar ele entrar dentro do escritório, vou pedir para ele ficar em casa para proteger o restante dos colaboradores. Então, assim, a finalidade é essa. Agora, a base legal que eu estou usando, como é que eu legitimo, né? E aí, assim, já aproveito a oportunidade para dizer, você nunca vai poder falar, nesse caso, em consentimento. E na maioria das vezes, já aproveito para dar a dica, quando você tem uma relação de subordinação, quando você tem uma assimetria de poder muito grande, dificilmente você vai poder considerar o consentimento como a sua base legal. Por que eu estou dizendo isso? Se eu chego e falo assim, eu estou coletando esses dados aí do meu funcionário porque, com base no consentimento, eu estou pedindo para ele a temperatura dele, ele autorizou, então eu estou usando. Não, gente, vamos lá. Toda vez que a gente fala do consentimento, a gente tem que lembrar que você tem que, quando você usa a base legal do consentimento, você tem que dar ao titular a possibilidade de não consentir, tá? Então, assim, o consentimento sempre vai ter essa questão. A princípio, quero trabalhar no consentimento, beleza, mas você tem que permitir que o cara não autorize. Então, se o cara não autorizou, você perdeu sua base legal, você não pode tratar o dado. Então, assim, voltando para o exemplo aqui do colaborador. Imagina se a pessoa que trabalha na recepção ou, sei lá, vira para mim e fala, oi, você me autoriza aqui a pegar a sua temperatura para você poder entrar? Eu falo, não autorizo, não quero dar minha temperatura. O que ela vai dizer? Ela vai falar, então, infelizmente, você não vai poder entrar no escritório. E aí, o que eu faço, então? É a mesma coisa de quando a gente entrava num site que aparecia lá um cookie banner. O que é um cookie banner, gente? É aquela coisinha que aparece embaixo do site, assim, um banner de cookie, né? Oi, você autoriza? E aí, vocês já alguma vez lá atrás tentaram não autorizar os cookies? O que acontecia? Às vezes você não conseguia seguir. A página não abria. Ou seja, você tinha um consentimento ali compulsório. É um consentimento que não é livre. Ou você aceita, ou você não segue no site. Ou eu aceito que tirem a minha temperatura, ou eu não entro no escritório onde eu tenho que estar porque eu tenho que bater ponto. Quer dizer, eu nem bato ponto, mas as pessoas que batem. Então, assim, você não pode, em geral, já estou avisando, usar a base legal do consentimento quando você tem uma relação de subordinação, principalmente profissional. Então, assim, eu não posso usar o consentimento como base legal para pegar a temperatura dos meus funcionários antes deles entrarem. Porque eu não dou, na verdade, para eles a possibilidade de não toparem. Se eles não me derem a temperatura deles, eles não vão entrar. Então, assim, qual é a base legal que legitima isso? Como é que eu posso fazer? É uma obrigação legal regulatória? Não é. Processo judicial não é. Cumprimento de contrato também não. Proteção ao crédito não tem nada a ver. Tutela da saúde, muita gente acha que é. Eu vou usar a base legal, estou coletando esses dados para a saúde coletiva dos meus funcionários, portanto, é tutela da saúde. Não é. Por que não é? Porque a tutela da saúde só pode ser evocada por profissionais da saúde, instituições que trabalham nessa área e nesse setor. Portanto, essa é uma base legal muito, muito restrita, tá? Já quando você passa para a proteção da vida, você já começa a ver, e aí, gente, lembrando, essas bases legais nunca foram testadas nos tribunais. Então, o que eu estou passando para vocês é o que eu tenho de experiência na minha prática de proteção de dados
e na comunidade brasileira hoje dessa área, porque todo mundo se fala, todo mundo se conhece, e a gente vai entendendo como é que as coisas vão se dando. Então, assim, proteção da vida, tem muita gente que está colocando como proteção da vida. Porque proteção da vida não exige que você seja um profissional de saúde ou uma instituição desse setor, tá? E aí, quando a gente fala de políticas públicas, a gente não está falando de entes privados, então, assim, essa também é uma base legal um pouco complicada, porque ela muitas vezes pode ser usada como um coringa também. Então, vocês viram legítimo interesse na aula passada, vocês sabem que o legítimo interesse é um grande coringa para as organizações privadas, e eu diria que o políticas públicas é um grande coringa para as organizações públicas, tá? Então, assim, porque acaba sendo, muitas vezes, uma base legal genérica, mas é uma base legal a ser usada. E pesquisa tem a mesma restrição da história lá da tutela da saúde. Você só pode evocar a base legal de pesquisa quando você for um instituto de pesquisa. Então, assim, não adianta. E eu tenho... Vocês vão ver, quando começarem a trabalhar com proteção de dados, que assim, a quantidade de pesquisa que as pessoas fazem para entender consumidor são, assim, muito interessantes, tá? Das mais esdrúxulas, digitais, físicas, vocês nem imaginam. E aí tem um monte de gente querendo testar consumidor usando a base legal da pesquisa. Não dá, gente. Pesquisa não é realizada por uma organização privada com objetivo de lucro ao final da pesquisa, tá? Então, assim, pesquisa só pode ser realizada por instituições de pesquisa. Legítimo interesse, vocês já falaram, em seguida a gente vai falar um pouquinho de consentimento, tá? Então, lembrando, o que vocês sempre vão procurar para cada atividade de tratamento de dados pessoais? Lembra, cada setor tem várias atividades. Você tem que atribuir uma finalidade, que é aquele motivo mais realista mesmo, operacional do ponto de vista prático. Você tem que sempre juntar essa finalidade direta, esse motivo. Para meus funcionários voltarem para o trabalho. Para eu realizar a folha, para eu pagar a folha de pagamento. Para eu enviar um contrato para o meu fornecedor. Para eu receber informações para trabalhar em cima desse caso. Então, assim, toda vez que a gente fala em finalidade, é algo bem realista, do ponto de vista prático. Quando a gente fala em base legal, a gente está falando de uma dessas aí. E toda vez que vocês puderem fugir não, mas usar obrigação legal, regulatória, processo judicial e cumprimento de contrato, melhor para a gente. Senão, a gente acaba caindo no legítimo interesse, que tem, como vocês já viram, o teste de legítimo interesse que você tem que realizar. Nem tudo você consegue passar pelo legítimo interesse. Então, o legítimo interesse também requer uma gestão, né? E todo um acompanhamento e uma justificativa. Então, assim, para você usar o legítimo interesse, você tem que fazer aquela análise de expectativa do quanto o titular de dados pessoais está esperando receber aquela tua comunicação, né? Qual é a relação prévia que você tem que ter com ele. Então, essa é a análise que a gente faz, tá? E aí eu vou entrar no consentimento e vou ver aqui o que o pessoal falou. Professora, tudo bem? Quando eu posso justificar uma operação com duas bases? Ótima pergunta, Pietra. Eu vou responder já já. Luiz Roberto disse que precisa sair, tem uma reunião agora às 18. Obrigada, amanhã termino de ver a aula. Beleza, Luiz Roberto, boa aula aí para você. Pietra, essa é uma ótima pergunta. E aí eu vou dizer para você, muito claramente, assim, eu dou aula de proteção de dados há maior tempão, eu escrevo sobre proteção de dados academicamente, eu vivo isso na prática já há pelo menos aí uns quase 3 anos. Você não vai encontrar, quer dizer, mentira não foi que você não vai encontrar, você encontra 2 linhas dentro de um livro, que eu nem vou te dizer qual é, mas você não vai encontrar muita gente falando em bases legais secundárias e terciárias. E como é que eu estou dizendo isso, né? E por que você está me perguntando e por que eu acho a pergunta boa? A verdade é que hoje, na prática, foi o que eu disse, a gente ainda não sabe como a Autoridade de Proteção de Dados vai entender essas bases legais. E a lei, em nenhum momento ela diz que você precisa ter apenas uma base legal. Ela diz que você tem que ter, não sei se ela diz ao menos, se essa é a palavra, mas assim, você precisa ter uma base legal. Agora, ela não te impede de ter 2 ou 3. E aí, como é que a gente vai lidar com isso, tá, Pietra? Eu acho que no início, quando nós, advogados de proteção de dados, começamos a trabalhar, e eu vou dizer da minha experiência, eu atribuía a cada atividade uma base legal. Eu achava que era isso. Não, eu vou confiar nessa. A lógica toda que eu estou realizando é no sentido de que eu estou fazendo isso para uma obrigação legal ou regulatória. Mas, quando a gente começou a andar aí no tempo e a gente começou a ver como é que
os nossos pares estavam trabalhando, porque é isso, é uma comunidade ainda muito pequena, então todo mundo conversa e troca figurinha. A gente começou a ver que a maioria dos profissionais de privacidade começou a atribuir bases legais primárias, como a gente fala, que é a principal, secundárias e, às vezes, até terciárias. E aí, como é que se dá isso, gente? Eu vou mostrar para vocês, vocês já devem ter ouvido falar do mapeamento de proteção de dados pessoais. E aí, assim, já vou querer, desde já, desmistificar, tá? Data mapping, gap analysis, todos esses nomes são muito chiques, mas, basicamente, você consegue realizar um mapeamento fazendo um ROPA, que é o famoso registro de operação de atividade de tratamento de dados. Então, assim, toda vez que você vai fazer um ROPA, como é que faz ele? Basicamente, você vai fazer algumas das perguntas que eu vou trazer para vocês aqui na sequência, que é, da onde esse dado veio? Por que eu estou coletando? Qual é a finalidade do tratamento desse dado? Eu compartilho esse dado com alguém? Quais são as medidas de segurança que eu tenho? É quase que, sabe aqueles degrauzinhos que eu mostrei no início, aqueles 2 slides? É quase como se a gente tivesse uma análise ou um registro, é literalmente isso, o ROPA é um registro da atividade, um registro de cada uma dessas atividades, e como eu falei para vocês, cada uma das diversas atividades dentro de um setor precisa sempre de uma finalidade e de uma base legal. Então, quando a gente realiza o ROPA, a gente faz exatamente isso, a gente faz esse mapeamento, a gente registra todo o fluxo desse dado, ou seja, de onde ele veio, como ele é armazenado, com quem ele é compartilhado, por quanto tempo ele fica dentro da organização, e no final. E aí, gente, isso pode ser tão simples quanto uma planilha de Excel, uma planilha de Word, tanto faz, tá? Você vai fazer esse mapeamento aí desse fluxo de dados e você vai fazer essas perguntas. Eu elenquei as perguntas e vou mostrar para vocês já já. E no final, você sempre põe lá qual é a sua base legal. Então, tem muita gente que põe base legal e elenca 1, 2 e às vezes até 3, tá? Isso está certo? É assim que é feito lá fora? Difícil dizer. A gente nunca viu nenhuma organização se pronunciando nesse sentido, porque a gente sempre olha lá para fora. Kelly está triste porque vai ter que sair. Kelly, estou arrasada. Que bom que você está adorando a aula. Fiquei feliz. Mas depois você assiste qualquer coisa, você me manda mensagem que eu sou super engajada. A gente pode falar, tá? Eu também falei, nem dei tempo de vocês falarem tanto, mas tudo bem, a gente tem 1 horinha ainda. Mas vai lá. Fala, Pedro. Tem um documento do ICO que permite expressamente o uso de mais de uma base. Não é uma coisa gente, assim... Pedro vindo com algo super quente. Mostra aí pra gente, manda pra galera. Eles não anunciam claramente assim, mas no meio do documento, é um documento que eles falam de como escolher a base legal adequada para o tratamento. E aí lá no meio do documento eles falam... Você precisa identificar a base ou bases, se mais de uma for aplicável. Então, está ali sorrateiramente no meio do documento. Por isso que eu falei, é isso. Eu até tenho, mas eu não vou falar porque é isso. Nesse livro também está sorrateiramente, em uma frase a gente fala disso, mas a gente não vê isso como algo assim muito robusto e formalizado. Mas a prática, gente, realmente é que todo mundo atribui mais de uma base legal. A maioria das pessoas. Por quê? Prevenção. Está todo mundo preocupado de, se essa base legal não funciona, eu tenho pelo menos uma segunda ou uma terceira para tentar. É o ideal? Não sei dizer. É o que eu tenho feito, sinceramente. É o que a gente faz, até que digam para a gente que a gente não deve fazer assim, que a gente deve fazer de outra forma, tá? Mas a prática é que realmente é isso que está acontecendo. Beleza? Então, isso. Lembra que a gente vai construir todo esse ROPA. No final do ROPA, a gente vai ter lá a nossa coluna sobre base legal e a gente pode, sim, colocar 1, 2 ou 3, se a gente quiser, tá? Vou seguir aqui só para mostrar para vocês, e aí, gente, eu trouxe uma dinâmica rápida para a gente fazer, mas não vou fazer agora não, vou fazer um pouquinho mais à frente. Deixa só eu passar aqui, reforçar esse ponto, tá? Que eu demorei muito para aprender isso, e eu acho que nem todo mundo fala disso com tanta frequência. Ai, que droga. E é isso, eu já reforcei algumas vezes, mas vou falar de novo. Há uma diferença entre a finalidade do tratamento, é a operação. Para quê? Para deixar a pessoa entrar aqui dentro do meu escritório. É para te mandar o contrato, é para enviar o e-mail, é para admitir um profissional. A base legal só pode ser uma daquelas 10 que a gente falou, tá bom? Então, quando a gente chega lá no ROPA, quando a gente faz o nosso mapeamento, são colunas separadas, tá bom, gente? Não esqueçam disso.
Então, assim, até trouxe aqui alguns exemplos, a gente fala depois... É isso, né? Qual é a finalidade? É um marketing... A gente está até errado ali, publicidade. Marketing e publicidade direcionada. É para a venda do produto ou do serviço, é para uma pesquisa de satisfação, é para a integridade do sistema, é para o pagamento da folha, é para recrutamento e seleção. Então, assim, quando a gente fala de finalidade, é isso. É algo prático, realista, tá? Quando a gente fala de base legal, a gente vai ter que ir para alguma daquelas 10, tá bom? Então, se isso ficou claro, eu já fiquei muito, muito, muito feliz. Agora eu vou para esse outro ponto que eu trouxe para vocês lá no início. Eu posso tratar dados pessoais? Posso. Sempre tenho que ter pelo menos uma base legal e uma finalidade muito clara. Além disso, é importante que todo mundo entenda que, quando a gente fala de base legal, a gente está falando de uma base legal que vai permitir o uso de um dado ou o tratamento daquele dado, muitas vezes, por um período específico. Então, é isso. Eu dei o exemplo para vocês. Processo judicial. Se eu guardo aquele dado de um ex-funcionário meu porque eu estou com medo de entrar uma reclamação trabalhista e eu não ter como me defender, eu tenho que ter muito claro que, por mais que eu realize, quando eu faço esse ROPA, como a gente chama, quando eu faço esse registro dessa operação de tratamento, que é isso, estou guardando esses dados para que finalidade? Para eventuais futuros problemas com um funcionário, com base na necessidade lá de, eventualmente, responder a um processo judicial. Tem que haver também, sempre, uma coluna com o que a gente chama de tabela de temporalidade ou uma política de retenção. E aí, é como eu já disse para vocês, o ciclo de vida do dado dentro de uma organização, ele vai depender muito desses 2 pontos que eu trouxe para vocês antes, que é da finalidade e da base legal, tá? Então, você não consegue saber por quanto tempo você deve manter um dado ou pode estar autorizado a manter um dado dentro da sua organização, se você não sabe o porquê de você ter esse dado dentro da sua organização e qual é a base legal que legitima, tá? Então, é isso. Toda vez que você realizar esse mapeamento do fluxo desse dado dentro da sua organização, além de finalidade e base legal, inclusive com base nessas, você vai decidir qual é o período pelo qual você vai manter aquele dado dentro da sua organização. Então, quando a gente fala disso, no geral, vai ter lá uma tabela de temporalidade que vai dizer 5 anos. E aí, gente, outra coisa que eu vou dizer para vocês, que é uma pergunta muito comum também na prática, que é a seguinte: Tâmila, mas, por exemplo, quando eu uso um dado para marketing ou publicidade direcionada, e aí eu estou usando esse dado, às vezes, com base no legítimo interesse, por exemplo, tá? Quanto tempo eu tenho legítimo interesse de enviar esse marketing para a pessoa? E aí, gente, muitas vezes, essa decisão de prazo vai ser uma decisão de negócio. Porque fica muito fácil você decidir o prazo quando você está usando uma base legal, como obrigação legal ou regulatória, quando você pensa em processo judicial, quando você pensa em cumprimento de contrato. Por isso que eu digo que essas 3 bases legais são as mais fáceis, fica tudo muito objetivo, está muito claro, definido. Mas quando você usa o legítimo interesse, e aí a decisão ela é estratégica e de negócio. Então, assim, claro, no caso do legítimo interesse, você vai fazer o teste de legítimo interesse, você vai alinhar a expectativa do titular com o interesse do negócio, mas a gente tem que pensar. E aí, eu tenho trabalhado com os meus clientes de formas diferentes. Então, assim, alguns clientes aceitam um pouco mais o risco. Então, assim, alguns falam assim, eu estou enviando comunicação de marketing, por exemplo, para esse cliente com base no legítimo interesse, porque ele já comprou um produto meu um tempo atrás, mas eu vou seguir enviando para ele até que ele reclame. Se ele não reclamar, eu vou continuar enviando. Tem outros que entendem que, se você não respondeu ou não interagiu com aquele conteúdo num prazo de, sei lá, 5 anos, você está recebendo direto alguma informação, eles tiram aquela base, aquele dado pessoal daquela base. Então, assim, você vai ter realmente aí, uma decisão de negócio, uma decisão estratégica. Tem empresas que são mais agressivas no marketing, que vão querer manter aquele dado por mais tempo. E aí, lá na frente, gente, isso é outra coisa super importante da gente dizer, assim. Eu já passei por situações, e até eu acho que por causa do meu chapéu na Comissão de Proteção de Dados da OAB do Rio, assim, muita gente fala, nossa, mas essa sua visão aí de proteção de dados é muito irrealista, gente. As empresas não conseguem realizar isso. Gente, eu trabalho com empresas todos os dias, há quase 3 anos que estão fazendo isso. Tem outras que não estão tão preocupadas, mas tem algumas que estão muito. Então, assim, isso não é sei lá, um ativismo político. Isso é uma realidade, é uma necessidade legal hoje. Então, não adianta achar que dá para passar. As coisas hoje em dia não passam mais com tanta facilidade.
Deixa eu ver aqui o chat, o que o pessoal está falando. Tamara mencionou na última aula, você já conseguiu assistir? Por quê? Não sei exatamente. Não consegui, por isso indago aqui o que a Tamila fala, entendo que tem relação com opt-out. Ele falou bastante, deu exemplo bom da SEO. A grande questão, eu não sei exatamente qual foi a sua pergunta, mas eu posso rapidinho comentar. A grande questão do opt-out é que, assim, hoje, né, a gente tem que partir do opt-in, sempre. Qual é a diferença do opt-out para o opt-in? Basicamente, caixinha praticada ficou no passado. Você não pode pressupor o consentimento. E eu vou falar disso. Lembra que a gente falou que o consentimento agora, e aí acho até que eu entro nele em seguida, o consentimento ele tem que ser livre, informado, inequívoco. Você tem que ativamente autorizar ou consentir. Então, assim, não pode ser o quem cala consente, nem pode ser o quem não percebeu que tinha uma caixinha praticada e aceitou, ufa, conseguiu o consentimento. Não, esse consentimento é nulo, ele não é válido, tá? Então, assim, eu não sei exatamente o que você estava perguntando, deixa eu ver aqui. É esse ponto. Então, assim, isso é super, super importante. E aí, gente, lembra que quando a gente fala de opt-out e opt-in, a gente está sempre falando da base legal do consentimento, tá? Tem 9 outras bases legais. Quando a gente fala de base legal do consentimento, ou seja, só as atividades de tratamento que não entram em nenhuma das outras estão usando o consentimento. Aí a gente pode falar de opt-out ou opt-in, tá? É basicamente isso. Hoje você não pode nunca pressupor a autorização. Você tem que sempre partir de uma autorização ativa, informada, tá bom? Então não pode usar letras pequenininhas. Lembra que eu falei lá no início como a forma é importante hoje? Então, quando uma autoridade vai olhar, ela vai olhar para isso também. Se você botou uma letra com uma fonte muito menor na hora de falar do consentimento, e é a maioria das vezes o caso que acontece, se a caixinha está praticada, se em algum momento você deixou, ou se você deixou a possibilidade dela não ticar ou ticar. Então, assim, a forma como você pede esse consentimento, essa autorização, com o LGPD em vigor, não pode mais ser opt-out, não pode mais. Tamila, mas nossa, ontem eu abri um site, tinha lá um opt-out. Pois é, eu vivo isso todos os dias. O que você faz? Se você quiser ser ativista, você vai lá, entra em contato, envia um e-mail para dpo@essa organização ou privacidade@ e fala: oi, queria entender por que vocês estão fazendo isso. Então, assim, hoje, se a gente quiser entender, a gente pode, tá? Mas tem muita gente que ainda não está fazendo, infelizmente. Tá bom? Mas hoje, realmente, você não pode mais seguir no opt-out. Tem que ser sempre opt-in. Vamos lá, só para fechar aqui o ciclo de vida do dado. Eu estava falando de tabela de temporalidade. Por quanto tempo você tem um dado pessoal com você? Vai depender do quê? Da finalidade e da base legal, tá bom? Eu estou falando disso tudo porque eu estou falando de tudo que interessa a base legal, tá? Para ficar bem claro como é que a gente trabalha ela dentro da organização. Pessoal, também tenho que sair, a aula está sendo maravilhosa. Gente, estou adorando. Vocês estão saindo, mas pelo menos vocês estão elogiando, eu já fico logo feliz. Já acho ótimo. Obrigada, Cristina. Boa noite para você. Até a próxima. Vamos ver se a gente se conecta em outro lugar. Então, vamos lá. Ciclo de vida. Coletou o dado. Coletou o dado. Tem um uso específico para esse dado? Vamos fazer o exemplo básico da farmácia? Coletei informação. Coletei seu CPF. Qual é o uso? Para te dar desconto. Tem que armazenar? Não, você disse só que ia dar desconto. Então, elimina. O compartilhamento ali só pode acontecer, essas duas aqui do meio, o armazenamento ou o compartilhamento, só podem acontecer se eu souber que isso vai ser feito. Então, assim, vamos lá, coletei o seu dado, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Cookie. A gente estava falando aqui de opt-in e opt-out, né? Cookie é um dado pessoal, né, gente? Eu não sei já o quanto vocês falaram sobre esse assunto, mas um cookie é o quê? É um arquivo de texto que é inserido dentro da sua máquina e que muitas vezes acompanha a sua navegação online. Nossa, jura, assim, cookie é tipo o biscoito João e Maria que deixa o rastro. Então, assim, são os seus rastros digitais. Nossa, nem acredito. Pois é, muitas vezes quando você entra num site de compras ou quando você entra numa rede social e aparece lá a propaganda exatamente do que se veio na sua cabeça e que você achou que você nem falou para ninguém e de repente apareceu ali na sua frente, em geral é porque tem alguém acompanhando a sua navegação ou porque tem alguém ouvindo aqui as tuas conversas no teu telefone, o teu microfone está ligado. Então, assim, atenção, né, gente? Hoje, até para vocês saberem, essa câmera está ligada aqui porque a gente está num Zoom fazendo uma aula, mas se eu não estou no Zoom, a gente tem que ter muita certeza, e eu sei porque a segurança de informação do meu trabalho é muito, muito forte,
eu sei que a Dell não está me gravando e nem o meu escritório. Mas a gente tem que ter sempre isso em mente, né? A gente vive hoje com diversos dispositivos que têm microfones e câmeras e GPS. Então, assim, a gente, de fato, se a gente não retira o nosso consentimento, ou seja, né, se isso ainda fosse uma realidade, nem pode ser mais, mas, assim, muitas vezes já está lá no teu aplicativo de microfone, de câmera, que isso fique ligado o tempo todo. Então, fiquem ligados. Quando você baixa um aplicativo e ele fala assim, permite que eu tenha acesso à sua geolocalização, você põe, não. Eu só preciso... Que aplicativo que precisa da minha geolocalização? O aplicativo de transporte, que precisa saber onde eu estou para me buscar onde eu estou. Agora, o aplicativo, por exemplo, o aplicativo de entrega de comida, ele pergunta às vezes, né, onde eu estou. Ah, para que ele faz isso? Legal, às vezes eu faço um pedido e ele fala para mim, você não está no endereço para onde você pediu. Então, isso pode ser interessante. Algumas vezes isso já aconteceu comigo. Agora, tem aplicativos que é isso, eu estou fazendo um mapa astral no meu... Ok, ele precisa da minha localização no meu nascimento, mas ele não precisa da minha localização agora. Se eu não estou fazendo um mapa deste momento da minha vida, não faz sentido. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de informação que a gente está passando, né? Com a quantidade de informação que a gente está passando, às vezes, de forma desnecessária. Vamos lá, peraí, que alguém mandou uma pergunta grande. Pessoal, precisarei me ausentar. Gente, vocês todos ficam para 1 hora de aula só. André, beijo, obrigada, André. E Dala, agora a Apple pergunta se os aplicativos podem compartilhar informação entre si. Isso é super importante. Porque antigamente, Dala, eles pensavam que, assim, mesmo grupo econômico, vou compartilhar com todo mundo, não importa. Tem até essa discussão, né? Você pode ter um controlador único para um grupo econômico. Essa é uma questão bem atual até. Mas, assim, é isso. Porque muitas vezes, por exemplo, quando você pensa até na família aí, né, Facebook e tal, Instagram, né, você pode ter uma... Eu, por exemplo, eu não tenho Facebook mais, né? Eu não quero. Uma coisa é o teu Instagram, outra coisa é o teu Facebook. Por mais que eles sejam do mesmo grupo econômico, eu não quero que os meus dados fiquem passeando por aqui. Eu não permiti isso, tá? Então, realmente, essa é uma preocupação. Pietra perguntou aqui, professora, a lei traz algumas exceções sobre o término do tratamento, mas a desnecessidade de eliminação dos dados, como estamos comentando. Tenho duas dúvidas em relação a isso. Uma delas é, o estudo por órgão de pesquisa seria o compartilhamento para órgãos ou eu teria que já ser um órgão para manter esses dados? Você tem que ser um órgão para realizar uma pesquisa, porque a base legal, pesquisa, ela é uma das poucas que algumas vezes você vai ter a mesma resposta na hora de dizer qual é a tua base legal e qual é a finalidade do teu tratamento, né? Então, é isso. A finalidade é o quê? Por exemplo, imagina o DGE. Eu vou realizar uma pesquisa, então, uma pesquisa para... É isso. A finalidade é realizar o censo do país e o IBGE vai coletar os dados de informação porque ele é um instituto de pesquisa e, portanto, ele tem autorização para coletar dados para gerar o censo a partir da base legal de pesquisa, tá? Então, assim, para ele legitimar, lembra assim, toda vez que eu vou realizar uma atividade de tratamento, eu tenho que ter uma finalidade, é um motivo, e uma base legal para isso. Qual é a base legal? Nesse caso, pode ser a pesquisa. Se eu vou realizar uma pesquisa, mas eu não sou uma instituição de pesquisa, eu nunca posso usar essa base legal. Não posso legitimar a minha pesquisa comercial, por exemplo, com a base legal da pesquisa, porque não é para isso que ela é prevista em lei, tá? Então, assim, não é nem só armazenar, é tipo, se eu não sou uma atividade, uma empresa uma instituição de pesquisa, eu não posso usar essa base legal. Isso não quer dizer que você não possa realizar pesquisas. Você pode, mas aí você vai realizar uma pesquisa, talvez, com base no consentimento. Eu ontem mesmo estava trabalhando numa situação dessas. Uma empresa que quer realizar uma pesquisa, quer dar para o funcionário, não, quer dar para alguns clientes que vai lançar uma pesquisa. Os clientes que se cadastram, né, se inscrevem nessa pesquisa se quiserem, e se quiserem, eles têm acesso a alguns produtos de graça por um período e depois eles realizam essa pesquisa, pegam algumas informações. Nesse caso, a base legal para esse tratamento de dados não é a pesquisa. A base legal, nesse caso, é consentimento. Olha, eu me inscrevi e na hora da inscrição vai ter lá, eu topo fazer isso porque eu quero e eu aceito as condições dessa pesquisa e tal, tá bom? Uma delas é o estudo por órgão de pesquisa. Então, assim, o compartilhamento, gente, é algo à parte. Lembra disso, assim. Toda atividade de tratamento, ela é um fim em si mesmo, né? Então, é isso. Coletei informações para realizar uma pesquisa comercial. Não vou usar a base legal da pesquisa. Ou então, vamos usar, então, o IBGE. O IBGE coletou dados para realizar o censo, realizou o censo,
e aí depois ele quer compartilhar esses dados com uma outra organização. Ele não pode fazer isso se ele não tiver autorização ou se, no mínimo, ele não tiver informado aos titulares de dados que participaram daquela pesquisa que ele vai encaminhar os dados para uma outra organização. Então, assim, lembra disso. Quando a gente fala de transparência, todo o tratamento de dados pessoais, e assim, aviso de privacidade clássico hoje em dia vai sempre ter com quem você compartilha os dados. Porque é isso. Tem que dar transparência, eu tenho que saber. E, normalmente, você só compartilha os dados com alguém que, de fato, faz sentido para aquela finalidade. Porque se você está compartilhando com pessoas que não têm nada a ver, você está compartilhando com empresas que não são operadoras, na sua maioria das vezes, você está compartilhando, e acho que vocês já aprenderam aí, agente de tratamento, com um outro controlador, para um outro fim, aí você tem que construir de novo, você desce todos aqueles degraus. É isso. Tem uma finalidade? É necessário? Eu tenho uma base legal, uma justificativa para isso, tá? Então, assim, lembra que compartilhamento, gente, a gente não pode sair compartilhando dado aí sem que o titular saiba, tá bom? É claro, você compartilha se você precisa para prestar aquele serviço. Eu preciso, por exemplo, RH da empresa, muito clássico. Para eu executar ali a folha de pagamento, eu preciso compartilhar os dados dos meus funcionários com o escritório de contabilidade. Beleza. O operador está dentro do escopo, ok. Agora, eu não posso pegar os dados do meu funcionário e compartilhar com uma organização que faz pesquisa, sei lá, de cultura organizacional, pesquisa de clima, sem que eles saibam. Não posso pegar os dados de RH, de contratação, e passar, por exemplo, para uma outra finalidade. Entende? Então, assim, tem que ter muito esse cuidado. Transferência a terceiro, seria a devolução desses dados por um operador ao controlador? Então, assim, o operador ele não devolve os dados, né? Na verdade, em geral, o operador ele tem acesso aos dados para realizar aquela operação que foi solicitada pelo controlador, e uma vez que ele realiza a operação, acabou, ele não pode manter aqueles dados com ele, né? Ele só tem que manter aqueles dados se ele precisa daqueles dados para seguir prestando aquele serviço, tá? E aí o operador não pode pegar os dados que foram compartilhados pelo controlador e usar para fins próprios, né? A gente sabe disso. Quando o operador começa a usar para fins próprios, aí ele vira controlador. Por mais que lá no contrato esteja estabelecido que um é controlador e o outro é operador, se na prática ele pegou aquilo e já transformou em outra coisa, aí já é um problema, tá? Então, assim, você não pode, de fato, transferir para terceiros, sem aquilo ser necessário para a finalidade para a qual o titular deu o seu dado, tá? E você não pode compartilhar com terceiros para finalidades, basicamente, diferentes da finalidade inicial da coleta, tá? Essa é a principal questão. Se é para um operador, beleza. Algumas pessoas compartilham essa informação, dizem exatamente quem são. Às vezes, assim, são parceiros técnicos, né? Armazenamento em nuvem. Assim, você precisa daqueles operadores para realizar o teu serviço, tá? Thaís perguntou, professor, e sobre laboratórios, eles podem usar os dados dos exames das pessoas com finalidade de pesquisa? Não podem, porque, assim, se eles não são instituições de pesquisa, se eles são laboratórios, na maioria das vezes, pensa bem, laboratórios são empresas privadas de saúde, né? Então, assim, teoricamente, é claro que você tem que ter muito cuidado quando você entra num laboratório hoje, na hora que você assina algum tipo de autorização lá, você tem que ver muito bem o que está escrito naquela autorização. Eu já passei por alguns laboratórios que eu olho e falo, esse aqui já passou por uma adequação, esse aqui ainda não passou. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Porque às vezes a adequação não é boa, né, Tâmila? Pô, isso acontece muito. Você olha e fala, nossa, alguém escreveu isso aqui, não tá legal. E o pior é quando você sabe quem é, porque você conhece que o cliente é dessa pessoa e aí você fala, ih, que chato. Então, isso também é uma coisa nesse mercado, hein, gente? Porque os nossos trabalhos vão para a rua, então as pessoas ficam sabendo. Então, muito cuidado com o que a gente coloca na rua. Então, assim, laboratório não pode, até porque, pensa bem, Thaís, hoje, assim, dados de saúde, lembra, são dados sensíveis pela LGPD, né? Então, são dados que requerem todo um tratamento especial e um cuidado e medidas de segurança adicionais. Então, assim, são dados muito, muito sensíveis e e por que eles são dados tão sensíveis? Porque eles são putativos, né, hoje em dia. Então, assim, quando você começa a pensar que tem diversas pesquisas acontecendo aí hoje, e aí sem necessariamente as pessoas saberem que são parte de uma pesquisa, é isso. Você não pode participar de uma pesquisa se você não sabe que você é parte dela.
Lembra da autodeterminação informativa? Eu controlo o que é feito com os meus dados. Então, se eu vou num laboratório para fazer um exame, porque o meu médico me pediu, esse meu exame, o resultado desse meu exame não pode ser usado pelo aquele laboratório para qualquer outra coisa. A não ser que você tenha, em algum desses documentos que você recebe lá na hora do exame, autorizado alguma coisa. Então, assim, muito cuidado com o que você assina quando entra num laboratório, tá? E também, assim, é importante dizer, esses dias eu fui no laboratório, eles pediram para assinar um termo autorizando o uso dos dados sigilosamente para fins de pesquisa e estudo. Eu fico apavorada. Não, mas é confidencial. Não, mas ninguém vai saber, ninguém vai tomar conhecimento. E a grande questão hoje, Thaís, é que a gente vive isso. Quando a gente fala de medidas de segurança jurídicas, a gente fala basicamente de declarações, né? Então, assim, a adequação LGPD, muitas vezes, ela é declaratória. É isso. Você lê um documento desse e você fala, pô, eu confio nesse laboratório, eu tenho certeza que isso é sigiloso. Então, a grande questão é essa. Por isso que eu falo que o dano reputacional hoje é tão, tão grave. Porque, assim, hoje, para eu aceitar que uma empresa vai tratar meus dados, eu tenho que ter confiança nela, né? Então, eu olho para ela e falo, e o que gera confiança em uma empresa? Aí vai depender, o histórico dela, é o relacionamento que ela tem com o usuário, é a forma como ela está te apresentando aquele pedido, entendeu? Por isso que eu digo que a forma é tão importante. Então, assim, a gente tem que sempre pensar no seguinte, lembra? Dados anônimos, dados anonimizados estão fora do escopo da LGPD, né? Acho que vocês já tiveram isso provavelmente na primeira aula. Então, assim, dados que você não consegue individualizar a pessoa ou reidentificar o indivíduo, porque lembra, o que são dados pseudonimizados? São aqueles dados que você dificulta, né, a identificação. Então, você quebra bases de dados, você encripta alguns daqueles dados, então fica mais difícil você ter acesso, mas essa é uma medida de segurança. Isso não exime essa organização de proteger esses dados. Agora, quando você de fato anonimiza, e aí, por exemplo, eu tive esses dias num evento do Facebook internacional, o que eles estavam contando? Estavam falando de privacidade e tal, e estavam dizendo, olha, a gente, por exemplo, fez um trabalho super bonito agora na época aí de Covid, vários órgãos, e aí é isso, gente, governos entraram em contato com o Facebook pedindo a geolocalização das pessoas. Como se eles pudessem pedir isso para uma entidade privada sem que os cidadãos soubessem, né? Então é isso. Aí o Facebook virou, e é isso, né? O Facebook hoje, alguns anos depois de Cambridge Analytica, não sei quem já ouviu falar, hoje o Facebook se preocupa com privacidade. Ele é um desses que virou a chave completamente, que quer ser benchmark. Assim, o discurso todo do evento era privacidade importa, e importa desde do alto executivo até o mais operacional dos nossos programadores. Então, assim, quando o Facebook... E um monte de gente respondeu aqui, peraí, acho até que eu perdi minha linha. Por que eu estava falando do Facebook, gente? O Facebook... o Facebook é um benchmark por quê? Porque ele é um que ele hoje te dá toda uma transparência em relação ao que é feito e uma gestão dos seus dados. Eu vou até sugerir que vocês depois entrem nos respectivos Facebooks, na aba de privacidade. É muito interessante você ver realmente as possibilidades que ele dá, tá? Mas por que eu estou falando disso, gente? Por que eu estava falando do Facebook? Qual era a pergunta? Lembrei. Foi isso, o Facebook falou assim, então, alguns entes governamentais entraram em contato com a gente pedindo a geolocalização dos meus usuários. E eu falei, olha, eu não posso fazer isso porque tem diversas legislações de proteção de dados hoje em vigor pelo mundo. Mas o que eu vou fazer, então, que eu entendo... Gente, vocês me dão um minuto, peraí, me dão um segundo, peraí. Enquanto a Tami atende a ligação, queria fazer referência aqui à mensagem que eu mandei para vocês. É muito limitado o caso a base legal da pesquisa por conta da definição de órgão de pesquisa. Tem que ser público ou privado sem fins lucrativos, a pesquisa tem que ser acadêmica, científica, histórica, tem que estar na missão institucional desse órgão. Então, é uma coisa super, super restrita, assim. Laboratório não entra, enfim, qualquer instituição com fins lucrativos não vai conseguir se apoiar nessa base legal. Então, voltando ao caso do Facebook, o que o Facebook fez? Eu estava falando de pseudonimização de dado ou de anonimização de dado. O Facebook falou, beleza, uma questão de saúde pública, eu entendo que a gente tem que colaborar, mas eu também não posso pegar e dar todo o dado de geolocalização dos meus usuários, que hoje em dia, né, gente, grande parte do mundo, e passar para vocês, porque eu não sei o que vocês vão fazer com isso. E tem hoje legislação de proteção de dados. Então, o que eu vou fazer?
Se você quer entender como é que está se distribuindo o contágio de Covid ou alguma coisa assim, o que eu vou fazer é anonimizar esses dados e vou passar para você uma espécie, e aí muita gente faz isso, mapa de calor. Então, assim, você consegue, por exemplo, demonstrar toda a dinâmica daquelas pessoas sem individualizar a pessoa. Isso é quando você consegue, de fato, desidentificar. E aí é isso. Nunca mais, quando o Facebook passa essa informação do mapa de calor, não tem como quem está recebendo saber quem é aquela pessoinha que está ali, que está andando para cá, entende? Então, assim, quando você anonimiza, você nunca mais chega de volta no titular, tá, gente? Então, assim, num caso desses, um laboratório que está anonimizando completamente, e aí é isso, não é só o sigiloso ou o confidencial, isso não basta, né? Então, assim, lembra que assim, a confidencialidade é um pedaço. Lembra, gente, que antigamente, e aí essa foi a discussão que chegou no STF, né? Que aí a gente teve finalmente a decisão de que existe um direito fundamental autônomo à proteção de dados, né? Que é autônomo à privacidade, porque a gente vinha aí de uma, né, disposição constitucional que é a vida privada, todo um universo assim, de cuidado com o que era privado. Só que a proteção de dados vai muito além do privado, tá? Muitas vezes, alguns dados que foram manifestamente tornados públicos, nem por isso, não é porque eles estão na internet que eles são públicos. Não é porque eu postei uma foto numa rede social que qualquer pessoa pode pegar aquela foto e fazer o que quiser com ela, tá? Então, assim, esse é um grande cuidado que a gente tem que ter hoje. Então, assim, uma coisa é sigilo e confidencialidade, outra coisa é proteção de dados. Então, assim, de que adianta ele dizer que tem sigilo e confidencialidade em relação a quem? Talvez internamente está todo mundo tratando aquele dado, sabendo quem é você e usando aquela informação, a gente não sabe para quê. Tá? Então, assim, se anonimiza o dado, aí tudo bem. Agora, se é só sigiloso e confidencial, eu desconfiaria, tá? E é isso. Algumas vezes eu brigo, às vezes, brigo não, mas assim, questiono, e o grande problema é que às vezes a pessoa que está na interlocução com você não sabe do assunto, é um pouco difícil. Mas aí depois, se a gente quiser fazer a parte certa, a gente vai lá, manda um e-mail, reclama, pergunta, entende, tá? Eu vou ler aqui que surgiram várias questões, tá? Sobre laboratórios, a Thaís falou, contou aqui. Aí Pedro falou, para ajudar nas questões sobre a base legal de pesquisa, isso aí. O artigo, a lei diz super claramente. Fernanda perguntou, professora, sobre a base da tutela de saúde, no caso de uma empresa que fornece alimentação para hospitais e tem acesso aos nomes e as dietas especiais de cada paciente, ainda assim não podemos usar a base legal da tutela da saúde? Não. É a mesma casa. Acabei de contar aqui da escola do meu filho. Quem é pai ou mãe sabe que você faz quando você inscreve seu filho na escola, na matrícula, tem um monte de questão alimentar, de saúde, nasceu com quantos quilos, qual o problema que tem, enfermidade, remédio. Não é por isso, não é porque eles estão usando aqueles dados para proteger a saúde daquela criança, porque se tem algum problema, é isso, por isso que eu atendi, né? Às vezes cai, briga, tem algum problema, posso dar um medicamento? Beleza, você está até a finalidade, até pode ser, e aí lembra, distinção, finalidade, base legal. A finalidade até pode ser, nesse caso, para proteger a saúde do meu filho. Eles estão tratando aqueles dados pessoais. Mas a escola, por ser escola e não uma instituição de saúde, não pode usar a base legal da saúde. Isso quer dizer que ela não pode usar dados de saúde do meu filho? Não, ela pode usar. Só que a base legal tem que ser outra. Tá, gente? Lembra, são 10 bases legais possíveis. Então, a gente vai só encontrar uma outra. Tá? E não é porque, você até fez essa menção aqui, né? Uma empresa que fornece alimentação para o hospital. Não é porque, de alguma forma, está relacionado com o setor de saúde que pode usar a base legal da tutela da saúde, tá? É só para realmente profissionais da saúde. Então, vamos lá. Superentendemos, Tamara, entendido também, Fernanda. Perfeito. Vamos seguir, que eu já até perdi a hora aqui, 6h35. Estou preocupada que eu estou atrasada aí na dinâmica, mas vamos lá. Aqui, consentimento. Queria passar rapidinho, porque é isso, consentimento. Se todo mundo sair daqui sabendo que consentimento é só uma dentre 10 bases legais possíveis e a mais difícil de todas elas, eu já vou ficar muito feliz, tá? Então, por que o consentimento é uma base legal tão difícil? Porque eu falei, ele não vem de agora, ele é a base legal mais antiga. Então, você já tem jurisprudência sobre ele, você já tem diversos casos. Então, o que acontece? A gente tem essa crescente aí do consentimento na regulação. Então, você tem lá desde... E assim, eu podia ir mais para trás, mas eu comecei da lei do cadastro positivo, né?
que até foi revogado esse artigo 4º, que dizia assim, o consentimento informado por meio de assinatura em instrumento específico ou cláusula apartada. Desde o início já tinha essa preocupação de destaque do consentimento. O oposto do que a gente vê quando a gente pensa nas caixinhas de opt-out na letrinha pequenininha, né? Aí quando você chega no Marco Civil, o consentimento livre, expresso e informado. Então aqui ele já estava falando que o consentimento ele tem que ser livre, ou seja, eu posso dar o consentimento como eu também posso não dar. Ele tem que ser informado, eu tenho que saber exatamente. Ou seja, eu tenho que estar informada na hora que eu tomo a decisão de dar a minha autorização. E para isso eu preciso de informações. Se eu não tenho informações, eu não tenho como tomar uma decisão informada, tá? Quando a gente chega na LGPD, a gente olha lá, manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento para uma finalidade determinada. Lembra por que eu chateei tanto vocês na distinção entre finalidade e base legal? Por isso, finalidade tem que existir em todos os casos, tá bom? Então, assim, consentimento é cheio dos adjetivos e requer alguns cuidados. Eu trouxe aqui, basicamente, resumo da limitação do consentimento. É frágil por quê? Pode ser considerado viciado, pode ser revogado a qualquer momento. Esse é um dos direitos dos titulares. Os titulares podem fazer várias coisas, uma delas é revogar o consentimento. E se revoga o consentimento, você fica sem base legal para tratar. Por isso é que eu falo, tenta sempre outra. Se não consegue, aí vai atrás da autorização da pessoa. A obtenção do consentimento ela é muito complexa. Por quê? Porque há muitas variáveis e cuidados necessários. Como é que é isso? E aí tem até a ver com a segunda parte, que é assim, a gente tem uma forma... É muito difícil controlar o consentimento. Por quê, gente? Quando a gente pede autorização de alguém para alguma coisa, primeiro ponto, a gente tem que saber se a pessoa que está autorizando é a própria pessoa, né? Então, assim, como é que eu comprovo, eu, enquanto organização, que obtive o consentimento de uma pessoa para tratar os dados pessoais dela? Como é que eu tenho certeza que aquela pessoa que me deu o consentimento, principalmente no universo digital, é o titular de dados pessoais? Primeiro ponto que você tem que resolver quando você pensa em usar o consentimento como base legal, tá? Então é isso. Eu preciso que ele me envie uma cópia da identidade, eu estou usando um duplo fator de autenticação. E aí, assim, gente, muito importante a gente lembrar que quanto menos dado, melhor, tá? Porque é isso. A gente vive hoje o oposto do Big Data. Menos é mais. Então, assim, quanto menos dados eu tenho, menos risco eu tenho. E menos medida de segurança eu tenho que colocar. Então, assim, por isso que a gente fala da necessidade e da minimização. Só colete os dados que você precisa. Então, assim, às vezes, tem quem peça o consentimento e que faça isso que faz isso de uma forma muito complexa. Então, assim, pede identidade, pede foto do lado da identidade. Quem já não passou por isso? Algumas situações tem isso. Uma foto, biometria. Então, assim, as formas de você obter o consentimento, elas podem ser diversas. Mas a gente sempre tem que pensar que a gente tem que evitar a coleta de informação excessiva, ao mesmo tempo que a gente tem que... E aí é um equilíbrio, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que se certificar de que aquela pessoa é a pessoa mesmo que pode dar aquela autorização. Por quê? Se lá na frente vem uma pessoa e fala, ei, como é que você está... Por que você está... com base em que base legal você está me mandando essas comunicações? Aí você fala, olha, no dia tal você me deu o seu consentimento. Fala, não dei não. E prova aí que eu te dei o consentimento naquela data. E você tem que provar. Então, assim, quando eu digo que é muito frágil, o consentimento, ele pode ser considerado nulo, ele pode ser revogado, ele tem diversas variáveis. E mesmo que ele seja um consentimento autêntico, você tem que, para todo sempre, guardar aquela história daquele consentimento dentro da sua organização, que é o que a gente chama da gestão do consentimento. Então é isso. Quem deu, em que momento, se em algum outro momento houve uma alteração em relação a esse consentimento, eu consentia com, sei lá, 5 comunicações, agora eu só autorizei 3, não quero mais tudo. E aí depois, gente, quando revoga, você ainda tem que ter certeza que excluiu o consentimento e que você não está tratando mais aquele titular com base no consentimento, mas, de repente, se você está tratando o dado dele com alguma outra base legal, você pode continuar tratando. Então, assim, é complexo, dá muito trabalho, tá? Muito trabalho mesmo, eu vivo isso na prática, então, sempre que possível, evitem o consentimento e tentem uma outra base legal mais objetiva, tá?
Então, eu trouxe aqui para vocês, e aí é isso, eu não gosto de trazer artigo de lei, eu só trouxe aqui porque, para vocês depois olharem, assim, eu fiz um levantamento, eu acho que eu trouxe... Pô, gente, peraí. Eu acho que eu trouxe também, que é isso, assim, consentimento e idade de criança e adolescente, depois tem que dar uma olhada, porque é isso, o consentimento de crianças e adolescentes é um consentimento específico, né? E aí ele tem que ser dado por um dos pais em destaque, e aí tem que ter esforços razoáveis para que aquela criança consiga entender o que é aquilo. Então, assim, usar visual, usar algo que seja mais da linguagem da criança. Resumindo, difícil pra caramba. E aí, direito de titular. Lembra que eu falei? Você pode revogar o consentimento. Olha só, de vários, sei lá, de 11 direitos titulares, 8 direitos titulares, agora a gente esqueci a conta. 3 são relacionados ao consentimento. Então, você pode revogar, você tem que informar sobre a possibilidade de consentir ou não consentir, e você pode receber um pedido de eliminação dos dados tratados com base no consentimento. Então, o cara pode nem revogar o consentimento, mas ele pode virar e falar, então, eu te dei mesmo aquele consentimento lá atrás, mas agora eu mudei de ideia. Elimina tudo, por favor. E você fica na mão, tá? Então, assim, depois vocês leem isso com calma. O que eu botei aqui, como a gente já está muito apertado, eu não sei, Pedro, o que você acha? Se você acha que eu pulo direto para a dinâmica, que também não vai dar para fazer muita coisa, ou se eu sigo aqui com uma última explicação. O que você acha? O que vocês preferem, gente? Não sei também. Eu sempre voto na dinâmica. O que vocês acham, pessoal? A Pietra quer explicação. Mais alguém que... Considerando que a gente teve bastante gente que teve que sair, Pedro, e eles vão fazer... Explicação. Gente, é unânime, eu estou sendo surrado aqui. Ah, então tá bom. Então vamos seguir, Tami. Não, e eu estou amando que, olha só, a explicação está tão boa, eu estou adorando. A explicação está tão boa que eu voto pela explicação. Também gostaria da explicação, a aula está super. Adorei, gente. Então tá ótimo, vamos embora. Porque eu estou querendo trazer para vocês a questão bem prática mesmo da minha vida. E assim, quando vocês entendem a lógica, fica muito mais fácil, porque não é tão... Sabe, é só... Então vamos lá, atribuição de base legal. Por que eu estou trazendo isso? Eu falei das bases legais. Como é que você atribui base legal? Mapeamento. O que eu falei para vocês? Lembra que eu falei que eu ia decupar ao longo da aula? Como é que a gente faz um mapeamento? Lembra? A gente não está mapeando dado, a gente está mapeando fluxo de dado, tá? Então, assim, o que isso quer dizer? E aí, como é que eu... Ai, meu Deus, um data mapping, eu preciso de uma ferramenta, eu vou contratar um software caríssimo para fazer isso. Não façam isso. Claro, vai depender do tamanho da sua organização, mas se você tem um tamanho razoável, sinceramente, e eu faço muito isso, como é que você mapeia, gente? Pega o organograma da organização, olha para ele. Quais são os setores envolvidos? E começa a entender. Conversa com a alta administração ou com a pessoa que está responsável pelo trabalho com você. Começa a entender como é que se dão as instâncias ali de distribuição da informação, né? Quem é que tem gestão de acesso ao quê? Então, é isso. Se eu estou com fluxo aqui embaixo, isso vai para a diretoria, isso vai para a controladoria, da onde vem? Então, assim, basicamente, a gente olha o organograma, a gente pega os setores e pensa, beleza, deixa eu conversar com esses setores. Aí você basicamente vai. E aí, tanto faz. Tem gente que prefere mandar um questionário, tem gente que prefere fazer uma reunião. Eu sou das que prefiro fazer uma reunião, como vocês já viram, eu gosto de falar. 30 minutos, você passa muito mais informação do que você passa num formulário que a pessoa vai voltar para você um mês depois e vai dizer, não entendi. Aí você depois perde tempo. Então, assim, faz uma reunião, faz um exemplo junto, tá? Então, é isso. Questionário. Pega lá, faz uma entrevista com a pessoa, fala, oi, tudo bem? Você é aqui do RH, já falei muito do RH, do marketing. Pessoal, o que vocês fazem assim no dia a dia de vocês, né? Passa para mim aí mais ou menos que tipo de documentação vocês usam aqui. Vocês têm formulários? Vocês têm um contrato específico com alguma consultoria? Então, assim, acaba que o momento da entrevista ou dessa reunião é muito bom porque você consegue não só, mapear as atividades, que é isso. O que você faz no seu dia a dia? Como é que é seu dia básico? Eu sento aqui e faz o quê? Eu estou sempre preocupada aqui em como é que eu posso gerar mais leads para conseguir, sei lá, novos clientes. Beleza, como é que você faz captação de lead? Aí você anota lá, atividade, captação de lead. Aí você vai começar a fazer. Beleza, que tipo de documento você usa para fazer essa captação de lead? Ou qual é o meio que você utiliza? O que você faz efetivamente? Então, assim, você começa a fazer as perguntas, e as perguntas vêm nos slides seguintes, mas basicamente é isso. Você pega o organograma, olha os setores que você tem, marca uma reunião, nem que seja de 30 minutos, com cada setor. Escolhe uma pessoa que conhece bem aquele setor e pede para essa pessoa explicar como é que é a dinâmica de trabalho dela todo dia, o que ela faz, para que ela está ali.
E aí vai perguntando o processo. E aí eu já dou uma dica. Organizações que têm processos mapeados, cara, aí você já está assim, partindo de outra realidade. Então, quem tem área de qualidade, quem está em área de risco, quem tem assim... Então, muita gente já tem gestão de processo. E isso fica muito mais fácil, porque os processos já estão desenhados, os fluxos também, então fica tudo muito mais simples. Mas às vezes não é, e tudo bem, a gente está aqui para pegar realmente, às vezes, no papel e caneta e começar a fazer. Então, é isso. Aproveitei esse momento para entender, quais são as atividades, aí anota lá, atividade por atividade. Ai, Tâmila, eu preciso anotar, sei lá, 500 atividades e no detalhe do detalhe do detalhe. Não, gente. Pega as principais atividades daquele setor e coloca no papel. Pega pelo menos 5 atividades daquele setor para começar. Depois percebeu que tem atividades novas que não existiam ou percebeu que pode se aprofundar, aí você pega outras. Mas se vocês conseguirem extrair as 5 principais atividades de tratamento de dados de cada setor, vocês já estão fazendo um belo trabalho, tá? Então, pega as atividades, pega a documentação que é própria daquela área, porque a gente tem que sempre fazer análise documental e começa a olhar para isso. E aí, atividade. O que eu vou fazer? Perguntar quem são os titulares de dados pessoais envolvidos, tá? Os próximos slides, gente, se você pegar esses slides todos que eu botei, cada um vai ter um nome, uma pergunta, colocar numa planilha de Excel, cada coluna com isso, você já tem um roupa, como a gente chama, e aí você já tem minimamente um mapeamento de cada um dos seus, das atividades de cada um dos seus setores, tá? Então, é isso, você vai fazer essa pergunta. Quem são os titulares de dados pessoais envolvidos nessa atividade? Podem ser diversos. Quais são os tipos de dados pessoais que são tratados? Lembra, vocês nunca vão incluir os dados pessoais no mapeamento. Vocês vão incluir as categorias de dados pessoais. Então, é isso. Cookies, CPF, histórico de navegação, geolocalização. Não são os dados, são as categorias de dados, tá? Então, colocou lá uma coluna atividade de tratamento, colocou lá uma coluna quais são os titulares de dados, quais são os tipos de dados, e aí a gente vai indo. Tem algum dado que tem uma... E aí você vai botar uma outra coluna. É de categoria especial, ou seja, criança e adolescente, ou é um dado sensível? Você vai colocar lá naquela coluna. Qual é a origem desse dado? Lembra o que a gente está fazendo? É fluxo. Lembra do ciclo de vida do dado pessoal que eu mostrei para vocês? Coleta. Onde é que eu coleto? Ah, eu recebi diretamente do titular. Ah, eu produzi esse dado internamente. Então, não é uma coleta, eu estou produzindo um dado. Beleza, ele começou aqui dentro, né? Ou então era um dado público que eu catei. E aí, quando eu estou falando dado público, é dado público mesmo, não dado manifesto, tornado público. É um dado público. Então, assim, beleza, a origem do dado. Vamos seguir. Qual é a próxima pergunta? Esse dado chegou para mim. Ok, coletei ele. Mas por quê? Lembra lá? Finalidade. Qual é a finalidade de eu estar coletando esse dado ou de eu estar produzindo esse dado? Você vai lá e vai colocar, é para marketing, é para folha de pagamento, é para... E aí, do lado da finalidade, o que você vai fazer? Tá bom, eu quero operacionalmente realizar isso, mas qual é a base legal que me legitima? Ou, como a gente falou, quais as bases legais que me legitimam? E aí a gente vai fazer essa análise e a gente vai colocar lá na próxima coluna. Depois, já falei para vocês também, tempo de retenção. Por quanto tempo eu posso manter esse dado? Isso vai ser para cada atividade de tratamento, tá? Mais uma coluna. Local de armazenamento. Lembra que eu falei para vocês que hoje, se recai uma auditoria ou se vem uma requisição de direito de titular, você não tem prazo para responder, você tem que responder o mais rápido possível. E você tem que responder de forma gratuita e rápida. Então, assim, muito importante você saber exatamente onde estão armazenados aqueles dados. E aí, gente, muito importante a gente olhar nesse momento para ver se você não tem redundância. Então, assim, se você conversar com alguém de TI, as pessoas em geral vão falar assim, não, mas aí eu tenho backup aqui, tenho backup ali, você fala, tá bem. Mas calma, porque às vezes você está fazendo backup demais e isso é mais perigoso, traz mais risco do que você manter o dado em um espaço específico com muito cuidado. Então, assim, o local de armazenamento, quando vocês começarem a fazer essa pergunta, vocês vão ver, cara, cada pessoa guarda num lugar diferente. E que a gente nunca deve fazer um armazenamento nos nossos desktops, nas nossas pastas privadas. Então, assim, tem organizações hoje que já têm práticas, por exemplo, de automaticamente apagar o desktop de cada funcionário depois de uma semana. Então, assim, nada pode ficar no desktop. Se não está na pasta pública, automaticamente apaga. Então, assim, a gente tem que começar a ter esse cuidado de entender que local de armazenamento é muito importante, porque dependendo de onde o dado está armazenado, ele pode vir a ser acessado por alguém ou não, tá? Então, local de armazenamento é super relevante.
controle de acesso, é isso. Eu sei onde ele está armazenado. E aí você vira para essa pessoa e pergunta, olha, legal, você está aqui rodando a folha de pagamento. Quem da sua área tem acesso a essa folha, hein? Todo mundo? Isso é uma pasta que todo mundo pode abrir? Ou é só você enquanto gerente? Ou é você e um analista? Como é que é isso? Então, assim, controle de acesso é algo muito, muito, muito importante. Então, quando você for fazer o mapeamento desses fluxos de dados, você tem que entender quem tem acesso a eles, tá? Tem que fazer essas perguntas. E aí é isso, eu trouxe aqui alguns pontos, depois vocês leem com calma e vão olhando. Lembra que a gente falou lá na frente? Compartilhamento, outra coluna. Você compartilha esse dado com mais alguma área? Ah, eu compartilho com marketing, né? Eu sou aqui do RH, compartilho com marketing e com área de contratos, ou com jurídico. Ah, legal, tá bem. Você compartilha internamente esse dado, mas você compartilha externamente também? Você passa para algum fornecedor ou algum parceiro comercial? Ah, passo para tal parceiro e tal. Legal, beleza. E aí, gente, muito, muito, muito importante. Toda vez que um dado sai de dentro da sua organização, e aí eu estou considerando que a sua organização está adequada à LGPD, tá? Se o seu dado sai da sua organização, você tem que, basicamente, fazer uma avaliação de terceiros. Eu não sei se alguém já falou isso para vocês, eu nem trouxe isso aqui destrinchado, mas é super, super importante. Então, assim, toda vez que você for considerar um novo fornecedor ou que você for fechar uma nova parceria comercial, quando você for contratar um novo operador, para já usar a linguagem aqui de agente de tratamento, você precisa fazer uma espécie de assessment de terceiros. Vocês já ouviram essa linguagem sempre em inglês, que basicamente é uma avaliação de terceiros. Como é que a gente faz isso? Basicamente, às vezes você não tem muito espaço para pesquisar. Você vai entrar no site e você vai começar a fuxicar a vida daquela empresa. Vai procurar se tem termos de uso, se tem política de privacidade, joga no Google para ver se tem alguma situação de incidente de segurança ou vazamento de dados. No mínimo, você faz isso, tá? E aí, muitas vezes, a gente pede para aquela empresa com quem a gente está compartilhando os dados assinar um aditivo contratual assegurando que ela está adequada à LGPD. Ou então, a gente pede para ela declarar que ela está adequada. Ou então, a gente pede alguma comprovação. Então, assim, para quem trabalha com proteção de dados, eu comecei estudando proteção de dados lá fora e depois vim para o Brasil. E quando o GDPR entrou em vigor lá na Europa, o que mais a gente viu acontecer na Europa foi uma enxurrada de pedidos de direitos de titulares. Por quê? Porque a Europa é um país com muito mais tradição que o Brasil em legislação de proteção de dados, quer dizer, em proteção de dados, e, portanto, os cidadãos já entendem muito mais o que é, né, o quanto hoje dados pessoais são uma extensão da nossa personalidade, por que eles têm que proteger os seus dados pessoais. Então, assim, a gente viu um ativismo muito maior dos próprios titulares. Aqui, quando a LGPD entrou em vigor, a gente ficou apavorado achando que ia chover pedido de direito titular. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu com maior frequência foi pedidos de aditivos de contrato com inclusão de cláusula de proteção de dados ou questionários como esse que eu estou falando, que são os assessment de terceiros. Então, assim, muitos parceiros comerciais começaram a trocar documentos e dizer, vem cá, assina embaixo aqui que você está adequado, porque, no mínimo, no nível declaratório, eu preciso ter essa tua chancela. Senão, eu não consigo continuar com você como parceiro. E já chegaram clientes para mim exatamente nessa situação. Olha, eu estou vindo me adequar à LGPD porque um parceiro comercial muito importante meu disse que eu fui rejeitado lá no nível de adequação mínimo dele e, portanto, se eu não me adequo, eu não posso continuar trocando com esse parceiro comercial. Então, isso é super, super, super importante, tá, gente? Ok, estamos já chegando ao fim. Isso, essa conversa com 5 minutos. Vou falar rapidinho, então, aqui. Medidas de segurança. Eu já falei para vocês que as medidas de segurança nunca são só técnicas, elas são jurídicas, técnicas e administrativas. Então, toda vez que você realiza esse mapeamento, você vai no próprio mapeamento colocar quais são as medidas de segurança hoje que você está colocando em ordem para proteger aquele dado pessoal. E por que eu estou dizendo isso? Porque se acontece algum tipo de questionamento, tanto da autoridade como dos titulares, vai dizer, beleza, você está cuidando desse meu dado, mas quais são as medidas de segurança? Lembra que eu falei para vocês do princípio da segurança, da prevenção? É meio isso. Eu preciso dizer o que eu estou fazendo especificamente dentro daquele tipo de dado para protegê-lo. Porque a gente sabe que tem diferentes níveis de proteção, considerando as atividades, os setores e os dados, tá? Então, assim, eu acho que aqui chega ao fim. Eu vou mostrar para vocês o que era dinâmica em grupo. Vocês podem fazer cada um de vocês sozinhos. Se vocês tiverem alguma dúvida depois, vocês podem me mandar mensagem no LinkedIn ou no Instagram também.
Basicamente, gente, é algo que a gente deve começar a fazer na nossa vida, tá? Todo mundo, como eu falei para vocês. Eu dei o exemplo do Facebook, mas pode ser qualquer outra rede social. Então, assim, entra na rede social e procura a política de privacidade deles. Isso é uma puta, desculpa a palavra, é uma ótima forma da gente aprender a fazer política de privacidade. É olhar as que a gente gosta e as que a gente acha que estão não tão boas assim. Fala, Pedro. Eles têm uma dinâmica nesse curso, Tâmila, que é, ao longo do curso, analisar as políticas de algumas empresas. A gente dividiu em grupos, né? Cada grupo ficou com uma empresa. A gente não deu nem o caminho da política. O trabalho começa em achar a política e analisar, aula a aula, se aquela política, sei lá, os casos de legítimo interesse da aula passada estão bem retratados, está bem explicado. Nessa aula, a gente falou de várias bases. Então, em vez de pegar em rede social diretamente, vão lá naquelas políticas do grupo de vocês, né? Tem Spotify, tem Uber, tem 99, a gente pegou diferentes modelos, diferentes serviços, e no final do curso eles vão apresentar para a gente as conclusões deles, numa aula com o Fábio Barbosa e a Gisele, que são 2 provocadores. Então, então perfeito, Pedro, porque a minha dinâmica era exatamente essa, era cada um de vocês pegar uma política de privacidade e fazer essas perguntas, que são basicamente, gente, as perguntas, e aí, assim, eu reforço, voltem, item a item que eu mostrei, aquilo ali, com aquilo vocês geram um ROPA, que é o tal do Registro de Operação de Atividade de Tratamento, ou vocês realizam um mapeamento. É tão simples quanto isso, é que as pessoas fazem toda uma floreada, acham que é uma coisa super complexa, mas pode ser tão simples quanto isso. Então, assim, peguem, e é isso, eu botei diferentes modelos aqui para vocês olharem, banco, instituição financeira, e-commerce, aplicativos do governo. Entrem, procurem a política de privacidade, como o Pedro falou, é importante nem dar o link, porque a própria experiência de chegar até a política, se foi fácil você achar, ou se não foi fácil de achar, lembra do exemplo que eu dei sobre a transparência, sabe? Então, assim, tudo isso, lembra que, assim, a leitura que estava sendo dada, tudo letrinha pequenininha, tem imagens, você consegue, tem um dinamismo ali, então tudo isso deve ser levado em consideração nessa análise, tá, gente? E as perguntas a fazer são essas aqui, basicamente. Então, assim, cheguei ao final sem me sentir culpada, que eu perdi a dinâmica. Queria agradecer muito vocês. Eu falei das bases legais, mas eu quis trazer um pouco mais dessa visão prática de como é que se atribui uma base legal, como é que ela entra nessa adequação LGPD. Por isso que eu trouxe para vocês o ROPA, esse mapeamento. Então, assim, saibam que às vezes parece um bicho de 7 cabeças, mas é tão simples quanto você fazer uma reunião com um setor, entender quais são as atividades daquele setor e ajudar ele a mapeá-las e, claro, criar essa dinâmica, porque, assim, se você tem uma tabela, e, gente, pode ser algo tão simples quanto uma tabela de Excel, com todas essas respostas para as diferentes atividades por setor, você já tem um mapeamento realizado, e se alguém demanda alguma coisa, você sabe aonde ir para buscar alguma informação, tá? E você também consegue perceber muito mais claramente onde estão os principais riscos dentro da sua organização. Eu só queria dizer isso, porque, assim, minha aula não é de análise de risco, eu não estou aqui para isso, mas eu queria que vocês soubessem que trabalhar com proteção de dados pessoais é o tempo todo estar analisando o risco e tomando decisões com base nessas análises. Então, assim, nossa, tem um tratamento aqui que está muito difícil de eu legitimar. Beleza. Qual é o risco? E aí você cria, gente, é isso. Risco baixo, risco médio, risco alto. Você tem diferentes medidas de mitigação para cada caso. E aí você joga na mão do cliente e fala, vai decidir? Porque essa, muitas vezes, é uma decisão de negócio. E aí lembra aqui, quem decide, assina embaixo. Porque depois, lembra que o DPO não decide, hein, gente? Não sei aqui quem está como DPO já, o DPO recomenda, o DPO orienta, o DPO não decide. Quem decide são os altos executivos. Então, assim, leva até eles orientações, recomendações. Quem toma decisão não é o DPO, tá? O pessoal está escrevendo aqui, eu vou só dar uma olhadinha. Peraí. É tudo elogio, Tâmila. Fica tranquila. Que coisa boa. Então, está ótimo. Parabéns, Mila. Gente, por favor, podem me chamar de Mila, tá? E que esse meu nome aqui dá a maior cara de que eu sou séria, mas como vocês já viram, eu sou super informal. Obrigada, Idala. Adorei te ver por aqui. Raquel, valeu. Pietra, Ricardo. Adorei, gente. Vamos ficar em contato, então. E até a próxima. Valeu, Pedro. Obrigada pelo convite. Obrigada, Renata, também. Obrigada, BPI. Estamos super juntos, tá? Tâmila, eu vou te pedir para fechar a tua apresentação e para todo mundo abrir a câmera para a gente fazer o nosso agradecimento final. Deixa eu até ajeitar meu cabelo. Peraí, então. Calma aí. Que a pessoa vai dando a aula, a criança liga.
Deu tudo certo com a criança? Ainda não chegou em casa, mas o combinado era que chegasse às 7, então deve estar chegando. Daqui a pouquinho eu vou ver. Mas não ligaram de novo, então quer dizer que está tudo certo. Eu não vou perguntar dados pessoais seus, mais do que eu já perguntei. Não, mas pode perguntar. Sou mãe de uma criança de 3 anos e dá trabalho, mas é ótimo. Obrigada, gente, brigadíssimo. Tânia. Nossa salva de palmas virtual sempre. Isso. Obrigada, gente. Valeu, adorei. Valeu. E aí, tiramos a foto já? Temos poucas carinhas, né, gente? Agora, ó, eu sou professora da aula nesse universo digital. Muito obrigada para quem deixa a câmera ligada, porque a gente se sente menos sozinho, tá? Valeu demais. Valeu. Beijo, pessoal. Valeu, gente. Até terça-feira. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.